esquina tinha história, cada festa uma canção. E as amizades se faziam na batida do refrão. Ó Niterói, eu sou da geração Liquid das antigas, é pura emoção. Festas, risos, aventuras no ar. Bom, gente, estamos começando aqui mais um episódio do Liquid das Antigas. E hoje, sinceramente, eu estou com uma lenda. É uma lenda viva da cidade de Niterói. Motociclista, jornalista, foi apresentador de TV, foi dono de TV, era de uma galera, meu irmão, da década de 70 de Niterói aqui, que dominavam completamente a cidade. Eu vou ter o prazer enorme de apresentar e trazer aqui um bate-papo sobre aquela época, sobre tudo que acontecia naquela geração de 70, 80. Meu grande amigo Paulo Freitas, o colunista. Que prazer, o colunista. O colunista. Você sabe que eu fiquei com essa alcunha até hoje. Até hoje. Tem gente que me encontra e fala assim, Paulo Freitas, Ami Ferreira, grande surfista de Niterói, meu querido amigo, ele não me encontra de outra maneira, senão ele fala assim, Paulo Freitas, o colunista. O colunista. Paulo, é um prazer enorme ter você aqui, cara. Prazer mesmo. Você que, poxa, é um cara que tanto no jornalismo, assim, como na época que você tinha as colunas e tal, a gente sempre, todo mundo ficava ali, pô, tem que sair na coluna do Paulo no Fluminense, era o Paulo, aí tentava lá de qualquer jeito para poder sair, porque sair na coluna do Paulo era um prestígio danado, né? Você tá ali na coluna. Mas no seu caso era diferente, eu ficava atrás para botar o Henrique, ele via com todo mundo atrás. Para com isso. Paulo, vamos falar um pouquinho daquela época, da sua juventude aí. Como é que era Niterói, cara, na década de 70? Então, Niterói foi uma coisa interessante, que década de 70, além de ter sido uma década realmente de mudança mundial, né? Em termos de comportamento, tudo, Niterói também, por coincidência, o estado do Rio mudou, porque fundiu Niterói com o antigo estado do Rio com a Guanabara. Em 74 inaugurou a ponte e daí começou a mudar a cidade inteira. Um pouco antes da inauguração da ponte, engraçado que Niterói, eu costumo brincar assim, porque tinha dias que parecia cidade Velho Oeste, só faltava até aqueles capinhos rolando pelo meio da rua assim, porque realmente era uma cidade muito pacata, além do que a gente gostava na época, que era agitação. Mas com tudo isso tinha aquela coisa do bairrismo de Niterói, da galera de Niterói, que tem até hoje. Mas hoje a gente está... Niterói foi uma cidade que ela foi construída com muita gente que veio do interior do estado, que mandavam para cá seus filhos para estudar e tal, essa coisa toda. Mas agora, dos anos para cá, principalmente nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 10 ou 15 anos, vamos falar de 2010 para cá, começou a aumentar muito a vinda de pessoas do Rio para cá, por questão de segurança, que aqui está mais seguro, qualidade de vida, tá bonito, qualidade de vida. Exatamente. E tal. Mas naquela época começou a vir muita gente e tal, essa coisa toda, e Niterói é um lugar lindo, paradisíaco, e tinha gente naquela história ainda que Niterói era a cidade de Sorriso, porque ficava vendo correr e tal, Sorriso, mas na realidade aqui sempre foi uma delícia, porque muito perto, depois da ponte, então antes você tinha que pegar aquela barca chata de carros, né? A Valda, não é isso que era? Mas aqui era uma coisa impressionante, cara, a agitação da juventude aqui, a gente... Eu posso começar a contar algum caso Pode daquela começar época? A contar tudo. Você é a estrela daqui de hoje aqui. Não, porque o que acontece é o seguinte, naquela época, a gente, todo mundo novo, todo mundo assim, adolescente e partindo já para adulto aí, mas a gente ia aquele negócio de Itacoatiara. Naquela época, você deve lembrar bem, que naquela época não era como hoje, todo mundo tem carro, todo mundo tem moto. Era difícil, né? Era difícil, o cara que tinha mais uma graninha, ele já tinha seu carro, sua moto. Eu comecei a ter moto muito cedo, tá? Até carro, meu pai uma vez deu um carro para mim e para o meu irmão, para a gente dividir, mas deu confusão, que ele quebrava na semana dele, a minha estava quebrada e tal, não sei o que, mas eu comecei a ter moto muito novo demais. Mas antes dessa moto, a gente ia de carona para Itacoatiara, né?
Ou seja, indo de moto, ou indo de carro, ou de carona, o que fosse, quando você chegava em Itacoatiara, a gente ia de manhã para Itacoatiara, e dizem que o sol não queimava como hoje, não perturbava como hoje, ele queimava. A gente não usava um protetor, não usava nada, ia para Itacoatiara, passava o dia inteiro em Itacoatiara. Não devia ter quase casa nenhuma lá em Itacoatiara. Tinha mais as casas de frente, algumas nas ruas de trás, mas muito terreno vazio. Era completamente diferente. Muito terreno vazio. E aí você chegava ali na Itacoatiara, passava o dia inteiro em Itacoatiara. Quando chegava o final do dia, você, obviamente isso mais final de semana, dia de semana a gente estudava, todo trabalhava, alguma coisa assim, e saía de lá e tinha a Moreira César, que pra gente vai ser Moreira César eternamente. Eternamente a Moreira. Não tem jeito. A gente ia pra vinha de lá, ia direto pra Moreira César, todo mundo queimadão, todo mundo à vontade, e era muito uma coisa assim, entre a Lopes Trovão e a Otávio Carneiro, é onde todo mundo se reunia, quando a galera jovem se reunia. Então era aquele monte de as meninas lindas, os caras, todo mundo sarado e todo mundo amigo, todo mundo. Tu podia até não conhecer de amizade, mas você sabia quem era. Porque tinha aquela história do. Tem até hoje, né, cara? O niteroense se reconhece. Olha, mas, assim, pô. Não, mas você sabe que tem muita gente. A gente que é público, eu, você, por exemplo, tive um programa de televisão, essa coisa toda de comunicação, promoções, a gente conheceu muita gente. Tem lugares que você chega, a pessoa começa a olhar muito para você, oi, tudo bem? Você sabe quem é. Você fala, cumprimento, né? Mas naquela época a gente realmente sabia. É irmão de fulano, namorando não sei quem, ou papapá, ou mora não sei aonde, ou daqui, é do Vital, é do Santa Rosa, é do Ingá, é de cara. Aquelas famílias tradicionais, né? As famílias que aquelas pessoas ainda, a região oceânica muito sendo ainda descoberto, tinha um modismo de morar em Pendotiba também, que tinha uns sítios em Pendotiba, umas casas que tinham altas festas, que tu passava a noite inteira também. E aí tu ia pra querer saber dessas festas. Nem todas eu vou poder falar aqui, mas eram ótimas. E aí você ficava ali pela Moreira César e tal, dava uma certa hora, você ia para casa, todo mundo tomava banho, não sei o quê. Tinha o Beer Stand, que era Praia de Caraí, em frente à praia, onde construiu aquele prédio grandão agora. Isso, é o Cala de Volpe. Isso. E, cara, aquilo ali era uma loucura de gente, era um monte de moto parada em cima da calçada, que naquela época não tinha problema, até carro parado em cima da calçada. E você tinha os grupos que você parava, assim, você tinha na outra esquina, lá Lopes Trovão ali, eu vi Javé dando entrevista aqui, Javé era dessa turma ali da Lopes Trovão com praia, Javé, Mauro, Nelsinho, e tantos outros, Zé Macaco, Ira, ali na outra esquina já era o pessoal um pouco mais de idade, que aí era o Canela, Bode, Padre que era um apelido, que era um cara que se fantasiava de padre, era uma figura, e tinha assim, as tribos, né? Enquanto isso, na areia da praia, era uma coisa interessante demais. Na areia da praia rolavam assim uns grupos enormes sentados na areia mesmo, que ali aí tinha vinho, o pessoal levava vinho, violão, né? Tipo um luau. E outras coisas que gostavam também, rolava tudo quanto é gente. E na época a gente, inclusive, muito cabeludão, né? Na época de... Cara, eu lembro dessa época, não eu, né? Mas meu tio, cara, eu tenho a imagem do meu tio e do meu pai, com aquelas calças boca de sino, não é? Tamanco de madeira, o cabelão grande. A gente chamava de mendigo moderno, que era tudo, que nem eu falar que era hippie, mas era todo mundo. Mas então, aí faziam mas eram vários grupos, Emílio, uma coisa interessante demais. Porque eram vários grupos espalhados pela praia, tu via aquelas rodas assim, lá outra roda, de grupos de pessoas que, uma grande parte da Zona Sul mesmo de Niterói, se reunia ali, e com aqueles cabelões enormes. E aí você tinha o pessoal que era da repreensão de drogas, né? O pessoal que eram os policiais, todo mundo sabia quem era. Era o Lucimar, Bolica, Piscina, que eram todos eles conhecidos. Quando olhava ali, né? Já não, eles paravam lá. E às vezes vinham assim, dar os botes lá que eles davam assim, e eles vinham descendo para a areia, e você, às vezes, nem sempre você tinha vindo de Itacoatiara e foi em casa tomar um banho. Às vezes você estava com aquela roupa ali, cansado, suado, né? E eles vinham lá e aí metia a mão pro bar do cabelo, revistava todo mundo, aí ia no outro, e todo mundo já conhecia eles. Entendeu? Tinha gente até que fazia maldade. Tinha gente que passava assim.
a mão no sovaco. E o que eles viam cheirava a mão para ver se você tinha usado droga. Aí, porco, não sei o quê, tereré, e tereré 1-0. E depois, mais tarde, que eu vim ser jornalista, que eu vim ser diretor de jornal e que eu alcancei algumas posições, eu encontrava algum deles que passaram a ser amigos com o tempo, e eles falavam assim, você... Eu lembro, não esqueci não, vocês passavam a mão no sovaco lá para fedorento e tal, para a gente sofrer com aqueles... Pois é, mas era parte do jogo, eu ia de lá de cá. E você tinha aquela agitação, então era uma coisa... Por exemplo, tinha os pegas da Frois, que foram famosos. Os pegas das Frois eu ouvi falar. Eu mesmo tomei um tombo de moto uma vez ali. E a Frois era mão dupla, né? Era mão dupla. Mas aí mão dupla era antes de 70, eu acho. Assim, finais dos anos 60, que já não foi muito a minha... Mas nos anos 70 já era mão única, mas era brabo, porque então, tinha umas pegas ali e tal. Teve até um acidente comigo na curva do Seabra, que a gente se reunia de moto no final da Praia de Caraí. Era moto e carro ou só moto? Não, tinha moto tinha carro, mas às vezes tinha assim, um grupo de moto que a gente tinha no final da Praia de Caraí, naquela ilhazinha que tem ali na Praia de Caraí, quando você vira para entrar Marise Barros ali de novo. Ali a gente chamava de ilha mesmo. Então começou moto ali. Aí teve um dia, vamos até São Francisco. Aí sabe todo mundo. Era alguma coisa aí por quase meia-noite. E sabe todo mundo, eu entrando numa curva aqui no Seabra, o cara que não tinha muita experiência, ele começou a abrir, me jogou na vala entre o meio-fio e o asfalto. O poste crescendo na minha cara aqui assim, eu falei, morri, porque eu ia bater de cara no poste. Graças a Deus, por um milagre, com certeza, eu sou um cristão, acredito muito em Deus, foi ele. Porque não foi nada de malandragem, de pilotar, de nada. A roda da moto entrou ali, e o único acidente que eu ouvi falar na minha vida de moto, que o cara não caiu de moto. Eu não caí de moto. Eu fiquei preso. O mata-cachorro dobrou em cima das minhas pernas aqui, e a moto entrou entre o poste e o muro. Caramba, você trava... porque era um espaço estreito, eu estava com uma Honda 350. Dobrou em cima da minha perna, o pedal de freio furou a bota, que eu usava uma bota até aqui o joelho, furou a bota, entrou, até hoje eu tenho uma cicatriz enorme aqui na perna, e foi uma loucura para me tirar. Eu falei, não, vai por cima, tira. E outras vezes, pega também ali no final da praia, não sei o que, a gente ia também para assistir, e vinha a polícia, jogava gás, e era aquela loucura toda. E dali a gente saía também para os lugares. Em Niterói não tinha tanta coisa assim noturna, né? Era mais bar. Qual boate que você lembra daquela época assim que vocês iam? Você tinha discoteca, né? Acho que era discoteca. Depois apareceu Aquários. Você pegou o início da Aquários. Lógico. Aquários com Charles, com William, Tatal. Tatal, depois da Lenda de Birajara, que ele era ator, né? Trabalhava lá também na Aquários. O Aquários foi um grande lance, muito legal. E rolava muita festa, cara. Tinha muita festa. Você assim, vai ter festa na casa de Emílio no final de semana. Aí juntava a galera, todo mundo para lá. Festa no seu. E para organizar uma festa era muito simples. Você chegava em Itacoatiara e falava assim, hoje tem festa na casa de fulano. Rapidinho. Ia todo mundo. Entendeu? Eu me lembro do Ian que voava e tal. E pegou onda. Eu acho que eu lembro. Dois irmãos, Ian e Tura, que eu tinha também o Boni, mas o Boni não andava muito com eles. O Tura foi que fez o quiosque Delírio em Piratininga, que hoje é do Kiko. E o Ian, ele tinha uma casa ali em São Francisco, por exemplo, ele viajou, deixou a chave com a Elinho Chevran e o Dudu Chevran. E a gente tinha uma turma que ele dava muito. E ele viajou para participar de um campeonato de voo livre. Foi lá no largou a chave na mão de vocês. Largou a chave. Né? Chegaram ali, a gente estava ali em São Francisco, num barzinho, bebendo não sei o quê. Pô, tô com a chave, vamos fazer uma festa? Vamos. Tatu! Dá para levar a banda para fazer na casa do Ian? Festa? Dá! Não sei quem dá. Chega me tacar, tiraram festa na casa do Ian hoje. Rapaz, entupiu, engarrafou a rua. Ian nem sabia, não tá nem entendeu? Aí foi engraçado que depois tinha um monte de carvão lá de churrasco que o Ian fazia. Pô, e todo mundo já lá pelas tantas já tinha tomado tudo já. Vão deixar uma mensagem de amor pro Ian com carvão, escrever a casa inteira. Mensagem de amor, né? Ian, quando chegou, fez
os primos lá pintarem a casa toda de novo. Pô, mas antes até da Qualis, depois antes, você tinha um grupo de moto, né? Você foi o primeiro colunista no Rio de Janeiro ou no Brasil, colunista de moto? Eu acho que do Rio de Janeiro. Existe uma dúvida entre eu e João Mendes, grande João Mendes, que eu sou fã dele pra caramba. Era fã dele no Bike Show, fã dele como cara, também como a gente também teve estúdio. Tem até hoje. Estúdio, um cara que fez grandes produções. E o João escrevia no Última Hora, e eu no Jornal Fluminense, né? Aí nós montamos o primeiro motoclube de Niterói, isso foi... Mas essa coluna foi o seu primeiro trabalho como jornalista? Você entrou no jornalismo? Isso foi em 79? 78. 78 foi a primeira coluna que eu escrevi, eu tenho ela, em 78. Pô, que legal. E aí eu comecei a escrever essa coluna, e foi um monte de coisa que a gente fez da noite para o dia. Em 78, aí fizemos um passeiozinho pequeno para Maricá, com alguns amigos, e encheu. Aí na época era o Efraim Amora, que era o superintendente do jornal, saudoso Efraim Amora, do jornal Fluminense. Aí, e o Oséias de Carvalho, que era meu padrinho de jornalismo, meus padrinhos de jornalismo eram Oséias de Carvalho e Mauro Costa. E aí, vamos fazer vambora. Aí, vamos fazer um passeio. Em 79 nós fizemos um passeio, gravei o primeiro comercial meu em televisão, na Bandeirante, chamando para esse passeio, e saímos. Então foi um grande evento, então. 300 e tantas motos. Uma coisa jamais vista em 79. 79. É muita gente. Saímos de Niterói e fomos até Teresópolis, de Teresópolis, Friburgo, Niterói novamente. Mas aí cada ponto que a gente parava, na época a gente tinha patrocínio do sorvete sem nome, que foi um sorvete famoso em Niterói, que foi um caminhão com sorvete com tudo, a Yamaha, porque as fábricas todas queriam ter uma aproximação comigo. Não tinha tantas motos assim, variedade assim, não era? Antigamente não tinha tanto. Não tinha tanta. Para ter moto, quando você estava dentro de casa, passava uma moto, você pelo barulho falava, passou fulano, você identificava. Já sabia, né? Só que aí vieram nesse evento, como tinha televisão divulgando e tudo, vieram muitas motos de todo o estado. Então foi aquela. E cada lugar que parava, como eu tinha patrocínio da Yamaha nesse passeio, a Yamaha mandou muitos brindes. E aí paramos em Teresópolis, aí eu sorteava brindes, entendeu? Paramos em Friburgo, a mesma coisa, entendeu? E no ano seguinte fizemos para Cabo Frio outro. Então foi um maior sucesso. Lamentavelmente teve um grande outro depois disso, que organizaram pelo Rio, que na nossa organização a gente botava o batalhão de polícia rodoviária. Já existiam os motoclubes ou surgiu daí, de repente daí? Já tinha tido alguns assim muito antigos, até década de 50, mas não tinha nenhum em Niterói. Eu tinha falecido Timi, Frank e mais outros amigos, nós montamos o primeiro motoclube de Niterói. Primeiro motoclube de Niterói. Que chamava-se Nicterói Motoclube. Aí depois teve uma dissidência, que era ali nessa pracinha final para Niterói. Teve uma dissidência e foram para montar com uma sede e tudo em Pendotiba, que chamava-se Icaraí Motoclube. Aí nós falamos, vocês montaram dissidência? Então tá bom, nós vamos fechar o nosso, vamos pro de vocês. Que história é essa de ficar separado? Que palhaçada é essa? Tudo amigo. Aí ficamos ali e tal, e depois, nessa época eu já estava bem atuante no motocross. O motocross estava crescendo muito. Isso no início de 80, né? Não, final, assim, já depois final? De 76 em diante, o motocross começou a crescer muito aqui. Inclusive, a primeira matéria minha, eu botei uma corrida que teve lá em Nogueira, em Petrópolis, que foi uma loucura, eu fiz as fotos todas. Foi uma das coisas assim, primeiras que eu dei, uma das primeiras matérias que eu dei na coluna. E aí, junto com o Fausto Macieira, que inclusive acho que todo mundo que conhece moto e assiste aí, durante muitos anos cobriu para a TV Globo o motociclismo internacional, e hoje ainda faz. Fausto Macieira foi um grande piloto de motocross e um grande jornalista do motociclismo. E
o Mário Cálcer, que também foi um grande corredor, hoje não, já há muitos anos é um grande advogado do Rio de Janeiro, continuam brincando até hoje. Tem a fazenda onde tudo começou no motocross do estado do Rio, lá perto de Miguel Pereira. E a pista está lá ainda? Não, e eles têm lá uma brincadeira que vão os velhinhos tudo lá, andam aí de motocross. Fizemos uma pista de motocross em Niterói. Foi aonde a primeira pista que vocês fizeram? Foi aqui? ali no Graguatá, onde hoje é a Avenida Litorânea, que tem aqueles quiosques, aqueles trailers ali, quiosque, né? Tem quiosque. Ali onde eram os prédios da UF ali? Onde é o prédio da UF era a nossa pista até quase a beira ali da água, do aterro, né? Que aquilo ali foi um aterro. Que não tinha nem asfalto nem nada ali, né? Era nada, tudo terra. Monte de... Na época, o Mário com o Fausto, e nós sentamos, fizemos lá o traçado. Aí eu fui ao prefeito na época, que era o Moreira Franco. O Moreira Franco liberou. Aí o falecido Carlos Boechat, meu querido, meu amor, o Macuco, era chefe das máquinas, ia para lá e a gente subia na máquina por aqui, com um papelzinho riscado e tal, não sei o quê. E ali nós fizemos 2 campeonatos estaduais. Fizemos um campeonato brasileiro, que foi uma loucura, com a presença de Roberto Botti, Moronguinho, todo mundo, os grandes pilotos da época nacionais, e até 2 franceses participaram do Campeonato Brasileiro. Eu botava arquibancada. Foi a primeira etapa no Rio de Janeiro, assim, de brasileiro? Não foi, não. Não, do brasileiro, se eu não me engano, foi. Se não foi, pelo amor de Deus, me desculpe aí. Mas estava entre as primeiras, então. Uma das primeiras foi do brasileiro. Eloy Gregoriano, que era o presidente da Confederação em São Paulo, foi um grande piloto também da história do motociclismo do Brasil, que era o presidente junto. E eu que organizei a produção toda. Só que naquela época, Emílio, era muito engraçado. Porque hoje você organiza, você tem um locutor, você tem um cara que vende, o cara que você tem uma equipe, você monta um staff, né? Eu era um rodador de prato. Porque eu já logo de cara, eu comecei no departamento de promoções do jornal com Maria Helena Araújo, mãe de Eduardo, de Marcelo Correge, da Globo, do Esporte. Comecei com Maria Helena Araújo. Depois Maria Helena Araújo saiu, eu assumi a promoção. Aí depois isso do jornal. Do jornal. E depois, mais tarde, vim assumir da Rádio Fluminense também. Da nossa maldita também. Mas saudosa maldita. Depois da saída do grande Carlos Lacombe, que foi um baita cara de promoções. Mas ali, naquele momento, então organizava. Eu vendia as cotas de patrocínio, ia com o departamento de arte, bolava a história toda, não sei o quê, organizava, arrumava toda a estrutura. Fazia tudo, né? Para você fazer, prestava conta. E era o locutor. Além disso, fazia a narração da corrida. Inclusive, teve uma prova que me marcou muito, duas provas que me marcaram muito. Que aquele negócio, o show tem que continuar, é verdade. Uma vez eu estava no palanque, narrando a corrida. Era transmitido em rádio? Ou não? A narração era só local? Era só local mesmo. E aí eu estava narrando lá a corrida, essa coisa toda, transmitindo a corrida, e chegou a notícia que minha avó tinha falecido. Caramba, não meio... Isso foi no sábado e enterrando no domingo. Não pude nem ir lá, entendeu? Porque quando acabava o treino de sábado, a gente tinha que ficar organizando as coisas todas para o dia seguinte. Que era as preliminares, né? No sábado, aí domingo era a corrida. Aí você fazia ali a classificação. A classificação, embora fosse start gate, que era um elástico que você tinha aqui assim, e soltava elástico. Às vezes embolava na moto, mas depois passou a ser um triângulo de metal assim, que você largava, ele baixava. E as motos assim, acho que até hoje, né? No bicicross tinha isso. No bicicross tinha essa gradezinha de... Eu cheguei a organizar bicicross também, cara. Eu fazia, né? Aqui no Graguatá. Eu corria. Então, eu que organizava. Eu, Sorriso, tinha uma turma boa. Dudu, Saturnino. Então, eu que organizava aquilo ali junto do Festival de Verão, que eu organizei, que era eu fazia bicicross ali. A gente ficava ali, tinha uma rampinha na pracinha de Caraí ali, embaixo do balanço, tinha um rampão de areia, que a gente ficava pulando ali. Aquilo ali fazia parte do Festival de Verão, que era o Festival de Verão que eu fazia todo ano pelo jornal. Isso é 80 e alguma coisa, né? Já 80 que eram 10 eventos simultâneos que eu fazia. Mas enfim, e ali o motocross, e depois, além do brasileiro e tudo,
Na época, o Nelson da Tucar também já fazia, cara, Nelson da Tucar me procurou, falou: Paulinho, pô, você tem essa pista, não sei o quê. O Rui, que era o diretor-geral do Brasil, da Yamaha, de marketing, o Rui perguntou se não dá para a gente fazer uma corrida ali, simular uma corrida para gravação de uma novela da TV Globo. Vamos conversar. E aí me contrataram na época, e foi um dinheiro legal que eu ganhei na época. E o Diogo Vilela, que era o piloto de motocross na novela, e aí fizemos ali a gravação da novela Coração Alado, e eu tive que simular a corrida. Mas simular a corrida como se fosse um campeonato brasileiro. Então eu trouxe todo mundo de volta. Pegamos o hotel, novo hotel ali, alugamos o andar inteiro do novo hotel e trouxe o Robertinho Bosch, o nome da pista era Pista do Novo Hotel, que o pessoal falava, não é? Não, uma pista, confunde, porque lá em cima tinha um lugar que a gente chamava de Lua, que era lá em cima do morro, perto do hotel, que tinha uma pista do Rio. Até tenho eu fazendo cross ali em cima, tem umas fotos. Essa eu andei de bicicleta lá, o pessoal fazia de bicicleta. Mas lá embaixo, eu poderia até chamar também de Graguatá, a pista de Graguatá também, que ali era Graguatá. Mas aí já era uma pista oficial, né? Eu lembro de uma pista que tinha na descida da Nova, aonde estava contendo uns apartamentos construídos ali você também participou. A Ponte Apolônio. Aquilo ali era o sítio do Expedito, do Paulinho, do Constantino, entendeu? Que eram 14 ou 15 irmãos. Então eles tinham ali aquele sítio ali. E aquele sítio foi pista de motocross. Eu lembro da pista. Eu fui ver uma corrida lá, cara. Minha prima mais velha, com um namorado que fazia motocross também. Eu lembro que era pequeno, Glorinha, mandar um beijo enorme para ela. Eu fui lá, minha primeira corrida de motocross que eu vi assim, o molequinho me levou lá, eu cheguei lá e fiquei amarradão, falei, eu quero uma moto de qualquer jeito. Era muito legal. E depois também teve lá dentro uma pista de off-road, de carros, né, de Jeep, também teve lá. Isso aí eu não vi. E depois teve uma pista de kart. De kart eu lembro. Então teve uma pista de kart ali também. Então teve um bar que era mais barato, que o salão em si era um bar country. Então rolava muito show ali. Aliás, Niterói era show em tudo quanto é lugar. Pô, Niterói tem esse veio musical muito forte, né? Tinha o Teatro Leopoldo Frois aqui, que aliás, aqui no centro, que tá largado, né? Não, largado não. Eu encostei meu carro, caí na besteira de que eu falei, ali deve ter uma vaga, encostei meu carro para vir aqui agora. É a UF agora ali, UF não, é o hospital, pegou ali o Leopoldo Frois, pegou? Mas virou uma Cracolândia, cara. Ali eu parei agora, eu falei, caramba, eu tô com receio na hora de voltar agora. Porque eu vou voltar meio preocupado, que a hora que eu parei, que eu saí do carro, comecei a olhar, eu tava no meio dos cracudos. E aquilo ali foi um teatro, Leopoldo Frois, que vários shows excelentes eu assisti ali, muitos. E antigamente tinha um circo que o Biafra cantava nele. Que era do lado do Praia Clube ali? Não, tô falando da banda. A banda. Tinha as bandas que tocavam em vários lugares aqui, que aí tinha a banda chamada O Circo, tinha o Cria, que era Beatles, tinha... ali na esquina, que era Mário Rui, que era rock and roll. Tocava Lynyrd Skynyrd. Tinha o Spin, que era Cacau, Tatu, Heraldo, Jorge. E aquelas bandas muito legais, cara, que tocavam na UF, DCE. Pô, a gente foi preso no DCE uma vez pela polícia, por causa do negócio de movimento estudantil. Botaram todo mundo em pé do lado de fora, todo mundo para dentro de ônibus, porque a gente estava assistindo um show com o Jorge Malten e mais uma galera ali dentro. Aí você tinha Centro Educacional, tinha muito show do Centro Educacional. No Abel. Salesiano. Mas aí é a época que a Rádio Fluminense estava já também, né? Aí depois quem organizava muito isso na época era Vilmar Lopes. Vilmar Lopes, que se tornou um grande produtor nacional, né? O Vilmar Lopes e depois Casa do Mate, não, aquele pão que tem lanche, que tem até na Moreira César ali. Compão. Até Compão era dele também. O Vilmar se tornou um cara assim, grande na produção. Mas, cara, era muita agitação. Você ficava esperando. Tem até um caso que
eu estava assim na praia de Caraí, esperando o que fazer, que era uma noite de chuva fria, e cheguei aqui assim, era uma sexta-feira, e encontrei um amigo, Nilo, e ficamos naquele banquinho da praia conversando ali, meio chuvoso, e eu de casaco de couro, meio... Parou um Fusca azul do outro lado, aí Paulo Fred, Paulinho, não sei o quê. Fiquei olhando, falei, quem é? Aí eu peguei, atravessei, era Fábio. Ele foi da banda dos Lobos, foi tecladista dos Lobos. E o Fábio tem um estúdio, inclusive na Estrada Froz, há muitos anos agora, muitos artistas gravaram lá com o Fábio. E o Fábio chegou, virou e falou assim, tu vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, vamos em Petrópolis, vamos comigo levar aqui uma câmera de eco para os Mutantes. Eu falei, Mutantes? Porra, era o nosso ídolo, cara. Mutantes era... Imagina a gente adolescente, um cara te chama numa noite que você não tem nada para fazer, para assistir dos Mutantes. Aí eu peguei e falei assim, pô, mas eu tô com meu amigo lá, posso chamar ele? Aí eu falei assim, é teu amigo, gente boa? Eu falei, então pode chamar. Entramos no carro, no Fusca, foi embora para Petrópolis. Aí chegamos em Petrópolis, lá em Itaipava, era o sítio da Nusa Leão, que tinha alugado para os Mutantes, e tinha um galpão gigante com aquele paredão de instrumento de som. Na época o Antônio Pedro já era o baixista, que depois foi para Blitz. Antônio Pedro é de Niterói, agora acho que mora em Taquatiara, inclusive, voltou a morar em Niterói. Está com problema de saúde muito grande, não está tocando mais. Mas quando eu me vi, eu estava e Nilo sentado num galpão com aquela coisa. O Sérgio Dias me abraçou, que ele era todo light, ele era todo vestido de branco aqui assim, aqueles dentinhos assim, aí ele veio e me abraçou, como é que é, bicho, não sei o que, aí ficou naquela paz, aquele troço, e ligaram a câmera de eco. O que era a câmera de eco? Foi uma coisa que meio que veio antes do sintetizador, era um Ampex, aquele toca-fita Ampex grandão, que tinha uma fita que ficava rodando aqui assim, e tu ligava lá, um macete que eles faziam, e fazia uau, dava aqueles efeitos meio assim de sintetizador. E Sérgio Dias ligou aquilo, a banda começou, nós esperamos um pouco, então eles tomaram banho, foram para lá, aí o hold deles montou, ligou tudo, começou a tocar. Passei a noite toda até amanhecer o dia vendo os Mutantes tocando para mim, cara. Eu, Fábio lá mexendo, que Fábio sempre foi muito bom. Fábio é um cara altamente técnico de som, mexendo lá na mesa, lá com o cara, operando a mesa. E Nilo sentado ali, tá aquela coisa. Virei amigos Mutantes. Primeiro Hollywood Rock que teve no Rio de Janeiro, que foi no Murisco, em Botafogo. Foi até quando caiu o palco palanque, aquilo não era um palco, era um palanque gigante, né? Um Simbota, quando o pessoal tinha organizado. Caiu lá com o Tim Maia, lá na noite lá de chuva, foi uma loucura. Eu cheguei junto com os Mutantes. Então foi uma fase assim, muito legal, cara, sabe, daquela lá da história de Itália. Pô, e é uma época, cara, que eu acho que as pessoas viviam muito mais do que vivem hoje, né, não? Não tinha celular, cara. Como você estava comentando assim, pô, tava parado lá na praia, debaixo de chuva. Cara, eu lembro na década de 80, final de 80, assim, a gente fazia exatamente isso. Descia, ficava na porta da prédio sem saber o que fazer, que não sabia se tinha festa ou não. E aparecia. Sempre passava alguém, pô, tem festa na casa de não sei, tem uma festa de 15 anos, não sei aonde. Não tinha celular. Tem aniversário, vamos. Aí pegava e ia, cara. Não tinha celular. Não existia celular. Ou você encontrava com as pessoas na rua, na nossa saudosa Moreira César, eterna Moreira. Exatamente, entendeu? Que tinha lá a galera da Belisário, da Lopes, o pessoal da Álvares, tal. Ou você ficava em casa, ouvindo rádio, para saber se ia ter show no Salesiano, no Abel, ouvindo a Moniquinha na rádio Fluminense. Rapaz, Moniquinha que a gente está falando aqui, para quem não sabe, é a Mônica Venerável, uma das maiores locutoras do Brasil. A Mônica, antes de começar a Rádio Fluminense FM maldita, a Mônica tinha um programa chamado Pingo de Gente. Pingo de Gente era um jornalzinho que tinha encartado dentro do jornal criança, né? De criança. E ela fazia um programa infantil.
E ela começou a ter não sabia disso. Tá vendo? Aí, Moniquinha, ó, você vai estar vendo aí, ó. Tem que falar pra Moniquinha vir aqui contar essa história. Moniquinha, é só marcar que ela vem com vir, cara. Moniquinha vai ser um programaço. E ela, o que aconteceu? Ela começou a ter problema lá dentro, porque ela fazia o programa infantil, botava Led Zeppelin, botava Rolling Stone, botava não sei o quê. E aí o pessoal falou, tá maluco, isso é programa de criança, não pode, não, mas que não sei o quê. No dia que Luiz Antônio Melo, junto com Samuca, que é o Samuel Weiner e tal, foram lá para acertar a história da rádio no 6º andar com Efraim e tal, que eles estavam descendo o elevador, olha o que é coincidência. O Luiz Antônio Melo e eles descendo o elevador encontraram a Mônica no elevador e falaram assim, pô, nós vamos fazer uma rádio aqui de rock and roll, de não sei o quê, vai trabalhar com a gente. Ela falou, não posso, fui demitida agora, tô indo embora. Ele falou, não, voltaram. De jeito nenhum. Voltaram e veio a história, de repente, na cabeça do Luiz Antônio Melo, que é um gênio, cara, realmente um gênio. Fora da curva, né? E o Samuel Weiner também, era, né? E o que aconteceu? Eu acho que partiu dali a história, pô, vamos botar só mulheres. E foi uma que foi a primeira rádio que tinha mais voz totalmente feminina. Maldita. Não, foi só 100%, foi 100%. Maldita. Às vezes entrava no ar Maurício Valadares com um lancezinho, Álvaro Luiz, entrava. Mas era só mulher, né? Depois eu lá na frente também, alguns anos depois do início da rádio, que quando eu entrei para dirigir a promoção, entrava com aquelas promoções que eu fazia, Caçadores da Arca Maldita. Caraca, não, você que fazia isso. Eu fazia. Caraca. Ali, rapaz. Caçadores da Arca Maldita. Da Arca Maldita. Você ia falando das pistas. Mas não era por aí, não era só aí. Que aí aconteceu? A gente tinha que correr atrás. Eu lembro que o pessoal de moto se dava bem. De bicicleta, eu ia de bike. Tu imagina? Parava a cidade. De gente, galerada de maluco. O pessoal ficava no casarão ali na Moreira César. Não, e fizemos aqui e fizemos no Rio. Teve no Rio também? Fizemos. Eu lembro aqui eu lembro. Não, fazia aqui e lá. E aí, só que a primeira vez, eu falei, não, vamos fazer 24 horas, de hora em hora eu entro no ar e dou enigma. Só que para você fazer enigma, você tinha que começar antes. Sentava eu, o Efraim, que adorava isso também, e a gente começava a fazer os enigmas. Só podia ser eu e ele, para ninguém, para não vazar. Exatamente. Para não vazar. E depois, o grande problema era esconder os brindes. Porque você tinha que, por exemplo, embaixo daquela que sugere uma peça de xadrez, aonde você se refresca, você encontrará um vale-brinde que vale uma prancha de surf. Porra, aonde era isso aí? Torre do Niterói Shopping, e lá na loja que vendia refrigerante, vendia não sei o que, a gente escondeu lá um vale-brinde. O Baltazar, que tinha um castelinho na praia de Caraí, uma vez... O Castelinho era lá no final da praia, né? Não, no meio da praia de Caraí, entre Belisário Augusto e Oswaldo Cruz. Tá. Tinha um castelinho ali, que foi um bar que foi muito sucesso na época. E o Baltazar falou, ninguém ouve essa rádio, porque essa rádio não sei o que, isso é rock and roll, é meia dúzia de... tá bom. Rapaz, de maldade, nós colamos embaixo de uma mesa dele, o vale-brinde. Cara, tu imagina, 200 pessoas entrando, virando as mesas todo dia. E foi uma loucura. Aí foi uma loucura. 24 horas, eu já estava assim, eu chamava Milena Ciribelli de Mônica, Márcia Maria de Selma Vieira, Selma Boiron, eu trocava todo mundo, porque 24 horas eu entrando no ar, eu cochilava aqui assim, porque eu entrei... A gente não calculou isso. Entrava no ar de hora em hora. Só que às vezes ninguém estava achando vale-brinde, eu tinha que dar dicas. Tinha que entrar no meio, né? Tinha que entrar no meio e dar dicas. Aí, bicho, porra, isso foi uma doideira, cara. Aí o próximo fiz 12 horas. Aí tinha um problema. Como já estava anunciado que ia ter o Caçadores da Arca Maldita, as pessoas começavam a se esconder, me esperar a hora que eu saía de casa. Até a hora de eu ir embora para casa. Para ver onde você ia colocar. Para ver onde eu ia esconder. Então eu tinha uma menina que trabalhava comigo, que a gente fingia que estava namorando, beijo na boca e o caramba, para poder esconder os troços no lugar, enguiçava a moto, fingia que enguiçava para esconder o outro, e corria. Eu ia de moto,
Quando eu via, tinha gente me seguindo, eu dava a volta, não sei o quê, para poder esconder. E durante anos foi. Até hoje tem gente que fala assim, faz caçadores de novo. Até não, eu sou um que eu sempre falo, na época que eu lembro da Maldita, é a Moniquinha e os Caçadores da Arca Maldita. Mas marcou, Caçadores. Não, marcou. Foi uma época que, pô, você não tinha nada de eletrônico, então era rádio, você ouvia rádio. No carro, em casa, qual é a diversão que você faz? Ouvir música, ouvir rádio. Aí de repente entra a Maldita. Primeiro que já entra com só voz feminina. E já fazendo um padrão de locução que era diferenciado. Totalmente. Tanto é que virou um padrão nacional, né? Todo veio mundo o rádio do Texas para conhecer a Rádio Fluminense. Copiar o padrão, né? Copiar. Que foi um padrão sensacional. Aí, cara, marcou uma geração. Todo mundo que vem aqui, as pessoas que vêm de banda e tal, todo mundo fala com carinho daquela época, da rádio, ainda mais do programa. E eu não sabia que é você que criou esse negócio aí. Fiquei sabendo na hora que eu já conheço Paulo Freitas, já há bastante tempo, e não sabia que foi você que tinha feito. Foi sim. E aquela coisa, você na década de 70 ali, acontecia muita coisa, a gente fazia muitas coisas, e era de uma maneira diferente, sabe, Mia? Era uma época que, de repente, tinha um romantismo diferente. Tinha, cara, e você ia, tinha uma confusão em algum lugar, era aquela, se tinha uma briga, a briga no outro dia estava todo mundo junto, entendeu? Não era esse negócio de cara tem que matar, tem que não sei o quê. Era um mal entendido, né? Entendeu? Então você, a gente fazia aquelas rebeldias de brincadeira, tipo assim, por exemplo, os pedalinhos, tinha uns pedalinhos na Praia de Charito. Você contou essa história aí que você. Eram baratos os pedalinhos. Porque, de vez em quando, a gente falava assim, porra, a noite tá linda de lua cheia, peraí. Às vezes, dia de semana mesmo, não tem o que fazer, não sei o que, peraí. Vamos lá, pegava 3, 4 pedalinhos, roubava os pedalinhos no bom sentido, que depois te devolvia, claro. Mas andava com os pedalinhos a noite inteira. Às vezes a gente saía de Charitas, vinha até Icaraí para pedalar aquela porcaria de volta. Porque geralmente tomando aqueles vinhos vagabundos, sangue de boi, catafesta, aquelas coisas bem ruins, que é o que tinha na época. E tal. Fora isso, o quê? Vamos subir Terê hoje. Ia, fazia a Serra de Terê, chegava lá em Terê, tomava um negocinho, descia Terê, vinha para cá. De moto e de carro. Aí outro dia, Curva do Calombo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Todo mundo para a Curva do Calombo. Alto da Tijuca. Vamos todo mundo pro Alto da Tijuca. E andava em bando, né? Andava em bando. Porra, era muita felicidade, muita felicidade. Nessa época aí, depois que você passou pelo Jornal Fluminense, você chegou a ter a televisão, né? Você começou a apresentar a televisão. Quando a televisão entrou aí, assim, na sua vida? Na televisão começou a entrar na minha vida o seguinte, eu comecei lá na produção da Coração Alado. Na verdade, uma vez chegou o Tatal para mim, que era o Paulo Tarcísio, poucas pessoas conhecem o nome dele, que é muito conhecido aqui em Niterói, ele era igual um índio, cabelão grandão aqui embaixo. E ele chegou para mim e falou assim, Paulinho, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar minha carteira. Eu morava na Paulo Alves, no Engar. Ele chegou, virou e falou assim, Paulinho, vamos trabalhar comigo na produção de cinema, porque ele era ator, ele fez, inclusive, foi o ator principal da Lenda de Ubirajara, e trabalhou em outros filmes, com Lacerda e tal, com Roberto Faria, na Refefé. A Refefé era a produtora que era na Pereira da Silva, ali em Laranjeiras. E, vamos trabalhar? Eu falei, claro, vamos embora. Isso com 18 anos. Aí fui para lá, comecei a trabalhar lá. E aí trabalhei de produção, fiz ponta, fiz um monte de coisa, iluminação. E era uma coisa... Eu saí por causa de assédio, porque eu me apurrei com um cara lá, que na época era um garoto novinho, bonitinho. Boa pinta, né? O cara enchia meu saco todo dia, até que teve um dia que ele falou um troço que eu não entendi, não entendeu também, e ele veio pra cima, eu peguei a tampa da panela e dei nele também. E aí eu falei, chega, acabou essa história de televisão. 3 horas da manhã você gravando na ladeira do Tabajara. Essa produção de novela, de cinema, de novela? Fizemos produção, aí depois Marcos Paulo, o Fernando Travessoni, que depois veio ser até dono, se não me engano, da TV Globo do Rio Grande do Norte. Fernando Travessoni estava trabalhando como câmera na TV Globo aqui, e era muito amigo meu, Fernando Travessoni. Aí ia sair o primeiro Armação Ilimitada. Aí Fernando Travessoni me ligou e falou assim, Paulo, você pode fazer a produção que vai ter uma corrida de motocross, que é um circo,
e vai ter umas histórias de motocross, não sei o que, você pode fazer com a gente? Aí eu, vamos conversar. Aí ele foi quando eu conheci Marcos Paulo, que pessoa maravilhosa, gente fina demais. E aí comecei lá com eles, não sei o que e tal. Acabou que depois, por um problema lá, eu comecei na primeira Armação Ilimitada e saí. Entendeu? Não continuei porque não rolou algumas coisas. Que aí já estava assim. Não, você tem. Antigamente, quando eu fiz a produção da Coração Alado, por exemplo, da parte esportiva de moto, eu me lembro que na época eu preciso de tanto para alugar máquina, preciso de tanto para isso, preciso alugar um andar inteiro do hotel. TV Globo só tum. Era metendo o cheque para pagar. Na Armação Limitada já disse, não, você arruma uma máquina que te dá o crédito. Arruma não sei o que te dá crédito. Porra, cara. Começou a famosa permuta, né? Pô, mas umas permutas muito chatas de arrumar e pouca grana para mim na época e tal. Mas aí começou nisso. E depois, mais tarde, aí fiquei no jornal e rádio, né? No Fluminense. No Fluminense. Aí só depois, Fluminense ou teve outra passagem? Não, Fluminense. Escrevi algumas matérias soltas na época para alguns lugares. Fiz umas 2 ou 3 matérias para Duas Rodas na época, que me pediram lá. Que era mais coisas que aconteciam aqui do motocross, não sei o que, e eu fazia lá. Mandei algumas coisas lá para eles e tal. Passei a participar de testes, de lançamentos de algumas motos. Depois carro. Depois começaram a me chamar para um monte, igual o João Mendes há anos faz, ele que testa tudo quanto é carro, que tem até hoje. O João é o cara que testa tudo quanto é fábrica, chama o João para testar, ele é muito competente. E aí depois, anos, eu continuei em jornal, nunca parei de escrever. Aí escrevi, fui para a redação, tive minha experiência de redação, de ficar em redação, que era uma delícia. Que é uma experiência boa, a redação. Aquela coisa da redação é uma delícia. Aquela pressão de botar a matéria o jornal sai amanhã. Ele continuava escrevendo, aí escrevia uma coluna, escrevia outra coluna, escrevia outra. E foi muito legal isso, que isso me deu, de certa forma, uma visibilidade muito boa. Você teve uma coluna social também. Também. Que até brincou aqui, né? Ô colunista, até hoje você... E aí veio o Canal 36, muitos anos já, ano 2000, não foi? Foi 2000 alguma coisa, veio o Canal 36. Aí eu peguei, me convidaram para fazer um programa que era o colunista. O colunista, então, por isso que eu falo. Fazia cobertura das festas. Fazia cobertura das festas, as pessoas me chamavam de Amaury Júnior. O Amaury Júnior de Niterói. Amaury Júnior de Niterói. Até uma vez eu tive com o Amaury Júnior, aí eu falei com ele, ele falou assim, mas estou bem representado. E aí depois eu comprei vários horários no Canal 36, que eu sempre fui me inquieto, eu sempre gostei de criar alguma coisa. Aí tinha lá os horários que o Mário, que era marido da Carla Barcelos, o Mário Godoy é falecido? Mário Godoy, nosso querido Mário Godoy. Saudoso, gente boa. Ele que praticamente montou o Canal 36, né? Trouxe a ideia da Globo, foi ele que montou. Praticamente não, ele. Que era no shopping ali, né? Antes era no shopping do Multicenter, e depois foi lá pro Aras, depois foi pro Aras. Do Barcelos também, do Erasme. E aí eu peguei, tinha uns horários lá, negociei com ele, comprei 8 horas. Comprei 8 horas do canal diária. Aí aluguei, aí convenci a Estela Prestes a montar um programa. Produzi para ela no início. Botei, ela no papo, você acha que eu dou certo? Claro, você é linda, você não sei o quê. E ela fez um programa que tinha uma audiência legal pra caramba. E levei vários outros programas. Eu vendi todos os meus horários. Eu ganhava uma grana legal, cara, com aquilo. Vendi os horários. Mas eu falava com o Erasmo, falava com o Mário, pra gente modernizar, pra gente criar. Lembra? Vivia saindo do ar, vivia. Não, vivia. Aí eu falei, vamos lá, não sei o que, tereré. Aí eu falei, cara, eu vou acabar montando um canal. Faz o que você quiser, o que você achar melhor. Aí eu fui para São Paulo, fui atrás do Barbante. Não, Barbante, desculpa. Barbante era da Honda, era o diretor da Honda. Esqueci o nome dela. Paulo alguma coisa, que era o diretor da NET. E eu falei, eu queria comprar um canal local. Ele falou, não existe isso na NET. Existem os canais locais, comunitários, existe canal comunitário, né? Existe canal universitário, não sei o que. Eu falei, mas vocês estão malucos, cara? Você tem aí o canal disponível, eu estou te oferecendo uma grana e você está recusando dinheiro. Aí ele pegou e falou, me dá um tempo. De repente me ligou e falou assim, não, você
primeiro canal da NET Pago. foi alugado, pago assim, de conteúdo. Aí procurei sócio, achei um sócio na época lá, que eu prefiro não comentar, e abrimos a TVN. Tu lembra? Grande Eu estilo. lembro, pô. Eu A fui inauguração. eu fui na festa de Tu inauguração. foi na festa? Eu tenho foto sua lá. Eu fui na Eu festa. tenho foto sua lá. Eu tenho as fotos de inauguração. Inauguramos com 32 programas na grade. 16 a gente produzia. Não, ali eu vi. Produzia André Sorvetão. Ali eu vi você. Ali eu tiro meu chapéu, meu irmão. Porque, Não, ali foi. meu irmão, ali foi um empreendimento que vocês fizeram que, pô, produzir. A gente que é produção independente. Sabe o que é produzir? Eu tava no canal 36 fazendo meu programa Circuito Aberto e tal, aquela coisa. Câmera na mão, ideia na cabeça, vamos embora, vamos fazer, né? Chão de fábrica. Quando eu vi aquela estrutura, eu falei, meu irmão, que fizemos isso? um baita estúdio, fizemos. Bom, eram porra, 4 estúdios, né? Tinha um quatro estúdio que estúdios, dividia em estúdio de 2. programa de público mesmo, que era da Eliana Matos e da André Sorvetão, que eu peguei a André Sorvetão numa salinha lá na Praça 15, ela e Conrado, botei lá e tal, produzi o programa para eles na parceria, junto com ele. A Eliana tinha outro programa. Tinha um programa de circo também, né? Tinha um palhaço tipo Bozo, não era? Um negócio desse. E começamos a produzir. Aí fui atrás de Maurício Menezes, grande Maurício Menezes, um dos grandes jornalistas e homem de teatro, que eu sou apaixonado por Maurício, pelo trabalho dele. Maurício, levei o plantão de notícia para lá, tá? Levei você. Eu fui, Tatuí, e foram 16 Tatuí, programas. eu fazia o programa, eu fazia o meu e fazia o programa de Tatuí também, Conexão Tatuí. 16 programas na grade de programas de fora e 16 programas produzidos, inaugurados. E a gente, gente lá. E fazer 24 horas de programação é pesado. Não, ia pra lá. Fizemos uma abertura com robô, com não sei o quê. Tu lembra disso na inauguração? Eu lembro, pô. Flávio Cardador, um gênio, cara. Aquele cara é um Hans Donner que não foi aproveitado. O cara era uma loucura de criação. Aí ele foi pra lá, criou toda a abertura, as vinhetas vinheta de ida, vinheta de volta. Não, a ilha de edição de vocês lá, aquela salinha lá, quando a gente levava o programa, a ilha era top trabalhando de com linha. 10 ilhas de edição. Era uma loucura aquilo lá. 10 ilhas de edição. Os estúdios, tudo muito bonito, coisa maravilhosa. Comerciais atrás de comerciais. A gente vendeu bem a TV. Mas, lamentavelmente, umas coisas lá que a produtora era minha, era Meridian. O nome da TV real era Meridian. A TVN era nome fantasia. E a Meridian Canal era minha. 30, né? TVN, Canal 30. Quando eu vi, na época eu tinha enfiado naquela época, quase 4 milhões de reais de dívida no seu CNPJ. Não, lá na minha empresa, que era sócio já. Eu botei o cara de sócio. Eu falei, tô indo embora, me apurriei lá. Teve um dia que eu estava fazendo uma transmissão de jiu-jitsu. Que tinha no outro lado. Eu fazia, tinha um dojo ali, a gente fazendo. Tinha um dojo do lado ali, que era Tunico, né? Tunico, Brasil. Eu fazendo Tunico, o cara me liga aí, deu estresse. Eu falei, meu irmão, outro dia. Vem pro tatame que resolve. Outro compra minha parte, eu tô vendo minha parte para outra pessoa que você não vai gostar muito de ser sócia dela. Não sei o que, eu já estava com a proposta da CNT. Aí fui para a CNT. Pô, e nessa época, o Canal 36 não pagava nada de locação, tinha horário de graça, né? É verdade, porque era comunitária. O canal deles era comunitário. Era comunitário. O meu pagava. E a gente via o Canal 36 indo, se acabando ali, cara. Depois que o Godoy saiu, faleceu, né, amiga? Aquilo ali agora tinha tudo para dar certo. Agora foi Eu acho que até legal, hoje, né? A TV Cidade no Nordeste é forte pra caramba. Acho que tem ainda. Será? É mesmo? Tem. A NET ainda tem. Não NET, outro nome, mas ainda tem rede a cabo de TV. Acho que passou a ser TV Cidade, acho que assumiu. Não que a TV Cidade, mas tem uma que é forte, tem telejornal ao vivo, transmissão ao vivo, tal. Você lembra coisa da que Niterói. Eu lembro, na inauguração veio o governador, veio veio todo mundo, cara. Todo mundo. Eu tava lá. Não, era a Rede Globo de Niterói. Era a Rede Globo de Niterói, cara. E as pessoas chegavam e falavam assim, cara, tu é dono de uma TV. Eu falo, não sou dono de uma TV, estou dono de uma TV. E era lindo, né? Lá em cima daquela cobertura, né? O varandão, minha sala tinha uma vista bonita. Pô, eu tava me sentindo Boni, cara.
Mais nada. Eu desde pequeno, Emir, assim como você também, seu pai foi uma lenda também na cidade. Você sabe que eu estava uns 20 dias atrás em Búzios conversando, o seu pai surgiu o nome surge. Entendeu? Emir Laranjeira, Coronel Emir Laranjeira, ele foi uma lenda. Tá vivo ainda, graças a Deus. Não, tá vivo ainda. Desculpa, era uma lenda que eu digo que era. Não, é uma lenda viva ainda. Uma lenda viva. Uma lenda viva dentro da polícia militar. Dentro da política. E ele. E eu fui criado também, meu pai também teve alguns cargos, e tinha, no outro dia já não tinha. E ele sempre falou para mim: você não é, você está. E exatamente. a vida inteira eu me pautei nisso. Eu nunca fui presidente da Neutur, fui secretário várias outras vezes, fui diretor de jornal, de todas essas coisas. Nunca me subiu a cabeça, sabe por quê? Eu sabia que eu estava ali. A gente está de passagem. Que não ia estar ali de novo, entendeu? Então não teve essa coisa de estrelismo, nunca. Porque hoje, muita gente fala assim, quando você sai de alguma coisa, você perde muita amizade. Eu não perdi, muito pelo contrário. Ganhei muita amizade. Ganhou mais. Mas as pessoas sempre falam para mim o seguinte: você nunca mudou. Não, mas você é um cara muito querido. Quando eu comentei com algumas pessoas, vou chamar o Paulo. Pô, chama mesmo, cara, chama. Se você estiver com ele, manda um abraço. Todo mundo que eu falei, que eu comentei que ia chamar você aqui, eu falei, caraca, tem muita gente que não te vê um tempão também, né? Que você tá mais em Búzios do que aqui. Mas eu cheguei, você sabe o que aconteceu aqui na porta? Eu cheguei aqui, de repente saiu um cara de um táxi, Paulão, me deu um abraço, quantos anos eu não te vejo? Eu fiquei olhando para ele, porque ele envelheceu muito, eu não via pelo menos há 20 anos. Aí eu comecei, quando ele sorriu, cara, ele trabalhou comigo, ele foi meu funcionário. Aí, caramba, pô, tu tá bem pra caramba. Aí eu ainda brinquei com ele, pô, tu envelheceu, cara. Aí, não, a vida é dura, não sei o quê, mas, cara, pô, gente boa, parceirão. E legal você ter esses encontros. Não, com certeza, com certeza. E você é uma pessoa muito querida mesmo na cidade. Você vai ver só quando esse programa for ao ar, você vai ver só quando começar a colocar os cortes, aí você vai ter uma noção assim do carinho, do carinho que é. E depois de lá do Canal 30, Paulo, você continuou no meio de comunicação? Não, aí é o que eu tô te falando, aí eu fui pra CNT. Ficou apresentando o programa Conexão. Ah, tá, eu lembro. Era o Conexão. Lembro. Conexão ia ao ar aos sábados e reprisava na quarta-feira. Reprisava 1h da madrugada, quarta-feira, de quarta para quinta. Na verdade era quinta. E ia ao ar aos sábados. Eu lembro, que era cobertura também. Fazia também cobertura de fazia cobertura, mas aí eu comecei a abrir mais, como era a TV aberta. Rio de Janeiro. Eu comecei a abrir mais as coberturas. Aí tava virando a Mauri Júnior mesmo. Mauri Júnior, de verdade. Comecei a incomodar a Mauri. Aí a gente já estava com um plano assim, já estava uma história, já estava com uma história de comprar uma van e botar uma estrutura de van para eu dar uma descansada, dormir, para rodar na madrugada, entendeu? Cobrindo as festas. Às vezes era lá na Zona Oeste, às vezes era na Zona Sul, que seria o caso, né? Seria isso, com essa van. E aí acabou que aí foram mudando as coisas. E aí eu estava escrevendo, voltei a escrever no Jornal Fluminense também. Aí começou lá na CNT, a coisa começou a não ficar muito legal. Eu quase fui para a CNT, sabia? Com o meu programa lá, quase fui. A questão foi, teve um diretor lá, esqueci o nome dele, que na época o cara, não sei se o santo dele não cruzou com o meu, que o cara não quis. Tinha uns dois que quiseram me levar para lá, e teve um lá, cara, esqueci o nome dele agora, que acho que o cara não cruzou comigo, falou, não, quero esse programa aqui. Não sei se era por causa do meu sobrenome, Laranjeira, do meu pai, coronel de polícia, naquela confusão toda. Mas isso eu acho que até puxaria. Mas aí, não sei, mas a gente, policial, não sabe os inimigos que tem, né? Sabe os amigos, os inimigos você não tem como saber. Então aí eu não fui, cara, não fui pra lá, mas acabei indo pro Cine Brasil TV na rede a cabo. Foi. Que eu fiquei em rede nacional, eu fui pra lá e levei Tatuí comigo. Aí Tatuí foi também, o programa ficou passando, aí a gente ficou no Brasil todo, cara. Na época era DirecTV. Eu lembro disso. A gente ficou rodando. E aí depois, o que aconteceu? Logo depois, aí eu escrevendo, tal, tocando o negócio meu, porque eu também tive 6 empresazinhas pequenas, né? Tive assessoria de imprensa, tive restaurante,
tive agência de automóveis, a Buca Automóvel Largo da Batalha, então passei por algumas coisas assim, e tive coisas de parceria com sociedade, e depois eu comecei a coordenar a campanha do Sérgio Ziveira. Você teve uma passagem pela política também, né? Eu fui candidato a vereador, tive a votação, fiquei como suplente numa época, e que eu aí passei a coordenar a campanha do Sérgio Veita amigo desde pequeno, porque antes eu participava do governo com o Jorge, né? Jorge Alberto. Eu participei em alguns momentos do governo com o Jorge, do Moreira mesmo também. Eu era concursado da prefeitura em 81, tanto que eu aposentei por lá, e da vida pública e da vida privada, os dois. E aí comecei a assumir algumas coisas, até que em 2013 eu assumi a presidência da Neltur. E ali também foi muito legal a oportunidade. Eu lembro dessa época. Que eu fui um presidente que teve caneta na mão. Pode realizar, eu não tinha, o prefeito no Rodrigo Neves, eu não era do PT e nem estava fazendo campanha dele. Eu estava com o Sérgio. Como nós fomos segundo turno, nós fomos apoiar o Rodrigo no segundo turno para entrar, e tem aqueles acordos que vamos estar junto do governo. E eu fui indicado na época pelo Alexandre Torres, que era dono do jornal Fluminense, indicado, que diga assim, poxa, seria um bom nome, entendeu? Lá, Não, seria um bom nome. Não, o baixinho é fogo. Eu encontrei com ele, eu encontrei com o Alexandre Torres. Ele está mais em Miami do que aqui, nos Estados Unidos e aqui. Eu falei para ele, eu vou te levar lá no podcast. Eu trabalhei lá no Fluminense. Eu trabalhei lá com ele. Ele vai estar assistindo a gente. E aí o Alexandre na época falava, não, poxa, Paulo é um bom nome, e começou a sugerir isso, obviamente. O Sérgio também sugeriu, e o próprio Rodrigo queria também que eu fosse. E foi muito legal, porque o Rodrigo assumiu a prefeitura numa situação muito ruim de Foi o primeiro mandato do Rodrigo. Foi, em 2013. 2013. E aí ele assumiu a prefeitura num lance muito ruim de grana, que devia 600 e tantos milhões de reais, porque tinha o 13º do governo anterior, tinha o salário do governo anterior, e o governo estava a prefeitura de Niterói estava no CALC. CALC é o Serasa, do governo federal. Se você estiver no CALC, você não pode pegar grana em nada para o município. E nós fizemos lá, o Rodrigo fez o CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, tínhamos a reunião que tem até hoje que ele faz, que é a dos secretários, importantíssimo. Eu acho que praticamente hoje em dia você governar é um negócio desse. Tanto que os municípios que não fazem isso estão se arrastando. E ele faz isso muito bem. Ele dá, cada um apresenta lá o que vai fazer, tá? As suas metas, e na próxima reunião quanto por cento que cumpriu essa meta. E uma das primeiras metas, como presidente da Neltur, era reduzir o custo. Eu fui a maior redução entre todas as secretarias e empresas mistas da prefeitura, as autarquias. Eu fui maior economia que teve, proporcional, obviamente. Não tive em valores maior do que música, maior do que não sei quem, mais proporcionalmente em número de funcionários, número de empresa, foi a maior economia. E eu transformei a coisa. Botei o Réveillon de Niterói, por exemplo, que eram 3 balsas de fogos, com o mesmo valor. Chamei o tal do Domberg, que participava e ganhava sempre as concorrências, porque ele tinha o equipamento que precisava fazer a queima de fogos. Passei para 5. Com o mesmo custo, ele fez isso aí para a gente poder mudar. E embora a gestão anterior... Foi quando começou a competir com o Rio de Janeiro em tempo, né? A gestão anterior, a minha, da Neltur, era muito competente, que era o Haddad. O Haddad é muito, pessoa maravilhosa, muito bom. Mas ali eu mudei, fui para 5 balsas, postos de saúde eram 2, passei para 4, e tudo assim negociando. Não, vai para o mesmo preço. Lá na Camorim. Melhorou também na região oceânica também, lá em Piratininga teve uma melhora. Não, mas aí já foi, não era meu ainda não. Isso aí já foi depois. Já foi depois. Queima de fogo já foi depois. Mas aí eu fui na Camorim, que alugava as balsas. Consegui a Camorim. Não, presidente, eu estou vendo a sua vontade, não sei o quê. Pá, mudei, entendeu? E aí nós fomos mudando um monte de coisa, assim, que foi um avanço. Sim. Todo ano tinha no Réveillon que botar as escolas de samba, Viradouro, Cubango, não sei o quê, e muito pagode. Aí eu falei assim, tá na hora de mudar algumas coisas. Primeiro,
Réveillon que eu fiz, passou o Bloco das Piranhas, destruiu tudo na praia. Na hora do Réveillon estava tudo quebrado. As famílias não queriam chegar lá com medo. Que não era igual o Bloco das Piranhas como era antigamente. Não, já era uma coisa que vinha gente do estado inteiro na intenção de quebrar e fazer. Você lembra do Bloco das Piranhas? Começava no Belisário Augusto. No Cobelô ali também. Não, na Belisário Augusto e depois foi para lá. Então, mas é uma coisa que começou, o Bloco das Piranhas começou com aquela galera ali da Belisário, não sei o que, foi Bloco do Noel também, Bloco do Noel. E aí o que eu falei? Duas coisas eu tenho que fazer. Quando eu estava lá assim, de repente, estourou uma bomba ali no Otávio Carneiro com praia, no meio do Bloco das Piranhas, arrancou o pé da menina, cara. Caramba. Arrancou, a menina ficou com o pé pendurado assim, ó. Eu falei, naquele momento, chamei Fabiana Brasil, que coordenava nessa época. Falei, Fabiana, acabou o último. Faz isso não, presidente, sei o quê. Vamos conversar. Meu irmão, tirei o Bloco das Piranhas da praia de Caraí, proibi camelô, vendendo porcaria para Icaraí, fiz um contrato com as vans de cachorro-quente, outros caras, os quiosques ali para dar uma força a eles vendendo bebida, as vanzinhas, Coronel Jardim, que era nessa época, era vivo, que era o chefe da segurança de Niterói, sensacional também, comprava briga com a gente, só da Moreira César para lá que podia ficar os camelões, então o pessoal quando vinha já comprava neles, ali não. Aí mudamos aquela história toda e principalmente comecei a botar shows o quê? Para Blitz, para a Lama do Sucesso e não sei o que, tereré. Começou a trazer a raiz de Niterói. Banda de Niterói abrindo. Banda de Niterói abrindo, passei a prestigiar as bandas de Niterói e tirei pagode, tirei samba, tirei tudo Niterói isso aqui. Sempre foi rock and roll, né? Foi rock and roll. Falar, não, Niterói sempre foi rock and roll. Né? Mais prestigiei muito o carnaval, ouvi inclusive de alguns presidentes de escola de samba na época que eu era presidente lá, que nunca foi feito o que na época eu cheguei para eles e falei, olha só, eu não tenho intimidade nenhuma com carnaval. Carnaval para mim era máximo ir num clube para bazarar as meninas no carnaval, brincar ali, mas minha intenção era pegar alguém e estar com a galera junto. Tá? Não era aquela coisa que tinha os bailes do Central, né, do Regata. E o baile do Cloro do Canto do Rio. Esse eu não conheço. É uma loucura, cara. A história é baile do Cloro? Baile do Cloro era a galera toda de Niterói lá no Canto do Rio. Que ano isso, mais ou menos? Isso década de 70 inteira. Eita! Muito boa. Pergunta Galo, pergunta o pessoal também. Perguntar meu pai também. Pergunta não, teu pai? Pergunta teu pai. Aí o que aconteceu? Colocamos isso ali e as famílias voltaram a frequentar o Réveillon. E nós colocamos 500. Aí outra coisa. Cheguei pro pessoal do som e falei assim, ó, não, antes para fazer a proposta, né, de licitação, eu falei assim, eu quero telão de 100 em 100 metros na praia inteira. Para quê? Para não ficar todo mundo em cima do palco, que é o que dava briga. Dispersar, né? O pessoal ficava no telão. E eu vou ter mais espaço para as pessoas. Botei telão até o Cinema Icaraí. Eu lembro disso. Então, nós botamos 500 mil pessoas na praia de Icaraí pela primeira vez. E aí passou a ser isso sempre. Porque aí mantiveram o Réveillon dessa forma. É que muita família não queria ir para ficar tão lá perto do tumulto, ela parava ali e ficava vendo um telão que dava no mesmo. Rapaz, ouvia o som. Minha irmã caçula saindo lá do Campo São Bento com os filhos para assistir o show na praia de Caraí, entendeu? Tu via famílias ali, as pessoas. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal, dentre várias coisas que a gente fez, nessa época que eu fui presidente da Neutur, foram coisas assim bem legais e essa foi uma delas assim que eu tenho um orgulho danado. Esse Réveillon, essa mudança aí no Réveillon. Sim, o Bloco das Piranhas eu botei na Amaral Peixoto. Foi para Amaral Peixoto. Foi. Amaral Peixoto. Eu falei, vai ser melhor. E na época a Fabiana, meu Deus do céu, faço não sei o que. Eu falei, Fabiana, você vai me agradecer o resto da vida. Porque aqui na Amaral Peixoto você é larga, você pode botar som para tudo quanto é lado, pode botar tudo, não tem o que eles ficarem quebrando. Aí tá tudo fechado, tudo fechado. É comércio e tal. Não, e é muito espaço. Então, porque o Bloco das Piranhas, naquela época, que saía ali no Miguel de Fries ali e tal. Era uma coisa dali. Exatamente, era a galera. Era aí de Niterói. Eu lembro, eu estava até conversando aqui hoje sobre isso, a gente relembrou.
juntava a galera na turma, na casa de alguém, aí pegava um balde, jogava a vodka, fazia caipirinha num balde, aí a gente ficava se arrumando, a mãe dos nossos amigos pintando a gente, a irmã, aí botava a roupa, já descia todo mundo no grau e não tinha briga. Exatamente. A ideia foi tão boa de botar na Mauro Peixoto que o bloco do Ingá veio pra cá agora. Foi pra lá também. E multidão de gente. Não, multidão. A banda do Ingá, porra. Não, é uma brincadeira. A banda do Ingá, quando tava saindo ali do Ingá, parava tudo ali, né? Caraí, para tudo. Eu, inclusive, a minha proposta na época era não, porque depois que eu fui presidente da eu fui ser secretário prefeitinho, né, de São Francisco e a região ali. Mas a minha proposta até ali, que não deu tempo de conseguir quórum suficiente para brigar comigo e conseguir isso, era que não se fizesse eventos na Praia de Caraí, a não ser Réveillon, era Réveillon e um outro lá que tinha lá, que era muito importante na época, que eu falava que eram os dois. Porque quando você fecha em Caraí, você fecha uma Praia de Caraí, mas eventos de show ou esportivo também? Hein? O esportivo? Não, o esportivo pode rolar ali, você não fecha a praia. Não era aquele da igreja lá no final, não? Mas a igreja também não fecha mais. Muito antigamente fechava. Mas hoje não, hoje ela acontece ali na Ari Parreiras, fecha Ari Parreiras, e no calçadão ali uma parte. Mas lá, não digo de fechar a praia, fechar o trânsito. Quando você fecha isso, você tem um monte de gente que você causa transtorno, né? E aí, hoje tu vê que a maior parte dos shows são em São Francisco. A maioria. Praia de Caraí ficou mais mesmo para a parte esportiva, né? Você vê que é muito legal. Sensacional. Sensacional. Eu até posso falar com você, se fechar uma pista. Dá para fluir, né? Eu fui também, além disso aí, eu fui o secretário, coordenador de Orla, né? Gestor da Orla de Niterói. Sabe aquela história quando a gente era pequeno, falava assim, vai trabalhar onde? Vou trabalhar na praia? Era você. Eu fui o cara que fui gestor das praias de Niterói. E aí conseguimos, na época, fazer um convênio com o SPU, né? Que é o Patrimônio da União, e eu era o SPU de Niterói. Só fizemos, quem fez esse convênio na época fomos nós, foi Saquarema e Angra. Foram os 3 municípios. E com isso nós podíamos fazer gestão das praias de verdade, dar alvará para as coisas da praia, os quiosques, chairia, uma pequena obra, alguma intervenção. E eu deixei assinado, não sei se é válido até hoje, porque vai ter uma grande reforma na Praia de Caraí. Pode estar certo. Mas o Rodrigo quer fazer, é lindo o projeto. Mas isso já é falado já. Não, mas o projeto é lindo. O vão liberar Joaquim Andrade. Vão liberar os quiosques na praia? Os quiosques não é liberar, vão ter quiosques agora. Quiosques mais bonitos que o de Copacabana. Inclusive em frente a Miguel de Frias, um pouquinho para lá, que em frente a Miguel de Frias vai sair aquele posto policial, tudo. Quando você chega no Miguel de Frias, você vai olhar o Pão de Açúcar parado do Miguel de Frias. E ali, logo depois, um pouquinho ali, antes de onde eram regatas, vai ter ali um que é tipo para restaurante e tudo. Só que existe uma coisa legal, que eu sei que o pessoal, vários amigos que tem quiosque que fazem parte da minha rede social vão estar vendo aqui agora, que é uma questão legal, é lei, é federal, que é de isonomia, que você não pode privilegiar. Nós temos já um quiosque hoje, temos não sei o quê. Hoje ninguém tem. Hoje você tem uma concessão precária. Alvará precário, tudo é precário. Porque o solo é da União. Então eu deixei assinado já a autorização para crescer mais 5 metros para areia de calçada. Porque vai alargar a Praia de Caraí, vai ter uma ciclovia muito bonita e vai ter um espaço maior para botar o quiosque, de maneira que o quiosque não entre na areia. Ele fique só na calçada. Só na calçada, né? Não sei se vai estar válido até hoje. Eu saí em 2018 que eu assinei isso. E então o que acontece? Uma coisa que eu vou falar aqui agora é que pode dar um zum de novo. Então fala. E os quiosqueiros, eu sempre tive um relacionamento muito grande com eles. Muito bom. Por exemplo, na Praia de Cambuinhas, fomos obrigados a demolir um quiosque lá, porque estava em cima da restinga. Eu conversei com a pessoa, ele estava montando um restaurante que tinha até subsolo, mas ele não. Aí veio uma ordem do SPU,
da promotoria pública na época, que a Teve que prefeitura derrubar, cobrisse e derrubar. Tinha um outro que eu acho que lá na Praia de Cambuinhas, que as pessoas não exploravam, ninguém, estava fechado, que eu acho que há anos, e moravam lá dentro algumas pessoas que faziam um movimento, um tráficozinho e tal. Aquele eu peguei, publiquei em Diário Oficial, tomei qualquer coisa que tinha lá, tomei e doei para o Corpo Bombeiro, fez o primeiro posto de bombeiro de Niterói. Olha que legal. Ficou ali na praia. E depois, a grana que eu recebi, que eu consegui lá em Brasília, no Ministério do Turismo, a gente fez o Esporte Salva-Vidas de Niterói, que era um grande sonho que eu tinha e consegui realizar. E aí, ali nessa parte de gestão das praias, né, também foi uma coisa muito legal. A gente conseguiu avançar muito em relação a algumas coisas na praia. Na época, tirei todos aqueles barraquinhos da praia de Charitas ali do Preventório. Todos, junto com a guarda, com o Ministério Público, tirando tudo. Hoje está lotado de novo lá. E ali é uma área que é mal aproveitada, aquele pedacinho ali, uma coisa nobre ali. Você tem um pedaço de grama ainda ali. Aquele pedaço ali. Coisa linda. Podia ser feito muita coisa. Ali tinha uma pista de bicicross. Teve também. Teve uma pistinha. Teve uma pistinha de bicicross ali. Tinha, eu lembro que eu corria de bicicross ali. Teve sim. Tinha um pessoal que chegava de moto lá, mas não dava, porque era para bicicross. É isso. E Paulo, naquela época, nessa década de 80, assim, como é que você vê a geração de hoje pro que a gente tinha naquela época, cara? Eu vejo uma mistura de sentimento. Às vezes eu falo assim, será que eu sou aquele velho que eu via os velhos da década de 70 que me criticavam porque eu tinha um cabelo enorme? Será que o rock and roll que eu ouvi naquela época, que era criticado às vezes dentro de casa, isso não é música, isso é uma porcaria. Meu pai gostava muito de música. Meu pai era maestro, cara, também. Era regente, no caso. E ele falava, uma música, mas eu sempre fui um cara eclético, eu gostava de ouvir os clássicos com ele, eu gostava daquela história toda. Mas gostava do meu rock e botava, e de repente, esse troço chega a ferir. Aí eu falo, será que hoje eu não estou sendo exagerado com eles? Mas sim, me preocupa pra caramba. Mas hoje a qualidade de música hoje caiu bastante. Cai. Mas tanto que eu tenho 2 filhos, meus filhos amados, que eu sou apaixonado, o Braia com 30 e Breno com 32, que é a música que eles ouvem, quais são? Quais as músicas? Led Zeppelin, não sei o quê. E o Breno, como eu, gosta de clássico, gosta de não sei o quê, e dos rock and roll. Tu entra no meu carro, tu vê minhas playlists, que eu faço playlist aberta. Tem muita gente que, aí no Spotify, quem quiser, bota Paulo Freitas. Só botar lá, baixar a playlist. Pode ter certeza, só vai ter rock and roll. Não. Tem rock and roll, tem músicas românticas, tem baladas, músicas para pensar, que tem Vanderly, tem um monte de coisa. E tem várias tal. Mas aí eu fico. Hoje realmente a gente está numa fase assim, de carência de criatividade. E também outra coisa que me preocupa muito hoje, é o fato do pessoal tá com. A gente tem amigo pra caramba, já viu? Tem. Por exemplo, meu filho agora, o mais velho, ele é da Justiça Federal em São Paulo. E ele tem uma parte em home office, outra parte que ele fica lá. E aí ele estava desmontando um apartamento para ir para outro e precisava guardar umas coisas em São Paulo. E, que eu estou procurando um lugar para guardar, que não sei o quê, vou alugar, vou não sei o quê. Eu peguei um telefone e liguei para mim, eu em São Paulo. Quando eu vi, eu tinha umas 3 opções de guardar em São Paulo. Tudo isso é o que é amizade. Então, amizade, qualquer lugar que você chega, cara, eu acho que pela Europa inteira eu não pago um hotel. Em vários países. Estados Unidos, em vários lugares, pagam tudo amizade. E hoje eu vejo que eles são muito restritos com o negócio de amizade. É meia dúzia, porque fica muito computador. Muita tela, perdeu o contato muito físico. Fechado. E outra coisa que me preocupa são os conhecimentos gerais a respeito das coisas. Entendeu? De histórias das coisas do país, disso que nós estamos falando aqui agora. Exatamente. Não, eles não ouvem uma música inteira. Essa geração ouve os 30 segundos do TikTok, eles pegam. Você já parou para pensar, já viu isso? Os meus. Não, sou do 30 não, por cultura, não, mas por cultura.
de parar para ouvir, música hoje em dia. É, muito difícil. A gente parava, né? Eu lembro que eu parava, a gente botava o disco e ficava na sala ouvindo o disco. Chorava com música, se emocionava. Porra, era uma coisa de louco. Porra, uma paixão. E no geral, das coisas em geral. Você tinha... Aí hoje em dia, que você tem muito mais acesso ao conhecimento geral. Porra, eu chego na minha cozinha hoje, o Breno botou lá, os dois são tecnológicos pra caramba. Da rua já liga a cafeteira, liga não sei o quê, liga a luz, de repente tu tem de repente o ar liga sozinho, quem ligou aqui? O Braia é engenheiro de automação, não sei o quê. Então o Braia ainda estava estudando um dia, eu vi o gato passar correndo, um robô atrás dele. Então os caras têm um conhecimento assim que a gente botou vários cálculos nas paredes. A gente é analógico, né? A gente veio do analógico, passou do analógico pro digital, a força. Meu filho de 32 anos nunca leu um jornal. Porque já não era a cultura deles. Eu não leio mais jornal, já há 20 anos. Eu só tablet. Todo dia a gente tem as fontes. É analógico ali, ó. Olha a câmerazinha, aquela PD-170. A mini ali. Exatamente. A mini ali, a Sonyzinha. Essa aí é que filmava. Isso já foi sonho pra gente, que a gente gravava. Porra, isso era top de linha na época. Quando veio pra isso aí era maravilha. Que era pequenininha. Não é? Mas então, hoje, eles têm acesso a tudo que precisa saber. Mas de conhecimento geral, por exemplo, assim, da gente, sabe? Porque o Tiradentes, não sei o quê, nego fala hoje que Tiradentes foi, sei lá o quê. Nem sabe. Igual um presidente da República recente aí falou que, porra, o Tiradentes foi o quê? Ele foi decapitado, não, foi outra coisa. Não, ele confundiu. Ele confundiu a história toda. Aí o conhecimento fica meio perdido, assim. É uma preocupação, mas é o futuro deles, que é muito... Até eles se preocupam. Hoje, de repente, conversando com o meu filho mais velho esses dias a respeito do IA, da inteligência artificial. Isso é uma doideira, ele né? falando, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com o futuro. Isso aí, a gente não vai chegar a pegar essa questão, mas umas duas gerações mas umas 2 gerações à frente da nossa, depois eu não sei. Aí é o seguinte, eu tô com uma filha de 24, fazer 24 anos agora. Ela, essa questão de IA, isso não, eu fico imaginando meus netos que não nasceram ainda. Então, é isso que eu tô falando. Igual a mulher esses dias falou pro cara lá no entrevista. Hoje já tem robô, pô, o robô já faz tudo para você. Não, o que eu ia falar da minha cozinha. Eu conversei com a IA de sacanagem. Eu fui assim, comecei a perguntar, botei no Viva Voz de papo. Quando eu vi, Paulo, eu estava 1 hora conversando com uma inteligência artificial. Porque eu comecei a perguntar, começou a me responder. Aí eu comecei a pedir para ela fazer pergunta para mim, mediante ao que eu tinha perguntado e as minhas pesquisas que eu faço. Cara, me deu um susto. Um susto. Eu tô falando, esse eu tava conversando com o computador, porra. Esse negócio que meu filho botou na cozinha lá em casa, porque a gente tinha aquela caixinha Sony pequena, que eu adoro música. Aí ia pra cozinha fazer. A gente é da época do disco de vinil, da agulha. Pra fazer lá fita baixo, ficou a caneta Bic pra botar na música. Aí, pô, fazer o ranguinho lá, bota uma música. Ele também adora cozinhar, aquelas comidas dele. Aí botou Alexa? Não, aí tinha a caixinha Sony. Ah, tá. Agora tem uma Alexa diferente, não é aquela bolinha redonda igual eu tenho do lado da minha cama, não. É uma outra compridinha assim. Aí tu chega na cozinha agora, Alexa, a receita do não sei o que, Alexa, não sei o que. Hoje, eu estava conversando com um amigo mais cedo, e aí falando com ele, aí eu falei assim, como é que vai ser, não sei o que. Começou a responder, porque isso, conservador. Conservador? Começou a responder no telefone, eu nem perguntei, cara. O telefone começou a me responder. Que doideira, né? Pô, muita doideira, cara. Agora imagina se tivesse celular, esse tal do baile do cloro, né? Se tivesse celular naquela época, hein? Porra, e regatas. Baile do regata. Clube de regata. Eu lembro das matinês que eu ia no regata e no Central, cara. Baile de carnaval. Aí depois tinha aquela boate também, lá onde é o Mussolini hoje, onde foi o Porcão. Teve lá a Disco, não sei o que ali. Teve a Disco, depois teve a Milano. Depois teve a Milano, né? Teve a Disco. Eu não peguei essa Disco, eu peguei o Milano. Não, a Disco era, porra, um trocinho dos adolescentes. Aí depois, anos 80, acho que já veio a Acrópole,
que foi uma loucura. Final de 80 para 90. Que era Ricardo Guinâncio, Oscar Mota, esqueci o nome do outro lá, mas era o Ricardo e o Oscar, e depois Clube Red. Depois virou Clube Red. A Acrópole era uma fila gigantesca, e para você entrar na Acrópole, você não entrava no entende. Era um acontecimento. Era uma coisa e era Romário na fila, era não sei quem na fila, vinha Rio de Janeiro inteiro, entendeu? Todo mundo que frequentou lá, Ricardo Amaral, que frequentou o Recarê no Rio, vinha pra cá, pra Acrópole. Vinha pra cá, entendeu? O Ricardo esteve aqui, cara. O Fernando apresentou um programa também. O Fernando entrevistou o Ricardo Guinâncio, entrevistou o Gabriel, que era dono do Longarone, depois foi Gabriel, esteve aqui. Que Gabriel. Agora ele é sócio do Macau e no Búzios também. Ele está aqui, ele é sócio. Eu não sabia que ele era sócio do Macau, não. Aqui em Búzios. Eu não sabia. Gabriel, uma pessoa querida. Tem foto lá da gente novinho. Eu paquerei muito naquela sorveteria dele, lá no Longarone. Depois da praia, ir no Longarone tomar um sorvetinho. E era, parava a motinha ali, ia lá tomar um sorvete, já. Aquilo lá era bom demais. Eu morei sozinho, cara. Que eu casei, separei, depois de um ano, namorei 5 anos e tal. Casei, fiquei 1 ano casado. E depois, quando eu falei, não vou voltar para casa, não. Aí fui morar sozinho na praia de São Francisco, num apartamentinho que eu peguei em cima do Queen Pizza. Pô, na cara do gol ali. Rapaz, às vezes eu chegava, tava Celso. Só assoviava. Boy me esperando lá embaixo. Sobe aí. Não, eu chegava, já tinha me esperando lá embaixo. Aí eu dava uma corridinha, voltava, ia pra night, não sei o que, aquilo ali era uma festa, a galera ia lá pra casa. Essa época ali em São Francisco, fervilhava. Você tinha Acrópole, você tinha Madame Caos, você tinha o Velho Armazém, tinha o Queen, você tinha a Rua das Pedras. Tinha Rua das Pedras. Você tinha tudo, cara. Você tinha Bigodão. Lembra como que domingo ficava aqui? Bigodão. Não, era todo dia, sexta e sábado e domingo, era uma coisa assim que tu não conseguia entrar em casa direito. E aí o que acontece? No andar morava Mauro Rezec e Aron. Mauro, que era professor de tênis. Mauro, e Aron, que era dono da Casa 56, depois separou, foi morar lá. Morava eu no outro andar. E um amigo meu, médico, Colombo Cruz, foi muito conhecido também, que eu botei morando lá em cima. Então o prédio era uma festa. Era só a galera, né? Pra você ter ideia, teve uma vez, eu fiz um show em frente lá, de casa, pela rádio e pelo jornal na época. Na areia da praia de São Francisco, em frente à minha casa. Eu fiz um show, botei o palco, essa coisa toda. Aí era Celso Boys, era Serguei, eu acho que eu botei o salão em si, eu sempre botava as bandas do Tatu, do pessoal ali, que eu sempre gostei muito dele. Tinha o Cadillac. Tinha Cadillac 54, 57, sei lá o que era o Caio. Tinha também Baga da Praia, tinha aquelas bandas todas. E eu botei lá as bandas, essa coisa toda. Aí foram lá para casa. O Carlos Lacombe, que era o diretor de promoção da rádio nessa época ainda. Eu tenho foto disso. Foi Celso Blues Boys, Serguei, botei todo mundo. E aí Celso vira e fala assim, vamos brindar, isso na minha casa, todo mundo ali. Nessa época eu namorava uma garota chamada Consuelo, que mora também. Consuelo, um beijo pra você, sei que você está assistindo isso. E a gente naquele dia lá em casa, o Celso propôs lá um brinde, e aí Serguei falou, não posso beber, se eu beber eu vou cair do palco. Serguei é cheio de coisa. Aí Celso, tu tem que beber, que se tu não beber, não sei o que, aí, então vou dar uma picadinha, ficou. Quando entrou lá o palco, ele tinha uma fendazinha, era assim, era um tipo 4 módulos, e tinha uma fenda aqui assim. E eu falei, hoje eu vou apresentar show, quero apresentar show. Porque nessa época agora eu já tinha apresentadores. Mas eu falei, não vou apresentar. E aí e agora com vocês, o pai do rock and roll do Brasil, Serguei! Serguei vem com os braços abertos, correndo aqui assim. Caiu. Enfiou a perna e ficou puxando a perna. E todo mundo, e Serguei com a perna agarrada ali. E ele, maldito golinho que ele foi, maldito brinde, né?
Esse dia foi muito engraçado. Tem até as fotos até hoje, eu tocando violão, ele cantando. Ele era tão louco que eu toco mal para violão e ele conseguiu cantar. Mas era uma época diferente, né, Paulo? Era uma época bem diferente de... Eu lembro, você também deve lembrar, claro, a gente andava na rua tranquilamente, cara. Com certeza. A gente andava de noite, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, a gente andando na Moreira Cedo, tranquilo. Não, a gente ficava na rua. Na pracinha, por exemplo, aquela pracinha ali do Combatente, em frente ao Lido, aquela pracinha em frente ao Correio, em frente ao Lido, em São Francisco. Cansamos de amanhecer o dia ali com violão, com não sei o quê, fechava o Lido. Ficava vendo o pôr do sol ali, a gente ia pra lá, ficava ali até amanhecer o dia para ir pra praia. E era comum isso. Até hoje lá em Búzios é interessante. Você está em Búzios agora. Depois que eu aposentei, eu fico em Búzios. Que eu tenho minha casa lá e tem casa de aluguel de temporada. E eu conheço muito o pessoal local que mora em Búzios. Tem muita gente indo morar em Búzios, realmente. E lá acontece uma feirinha toda quinta-feira, que é uma feira de artesanato de um lado, de comidas típicas do outro lado. E é tradição, as famílias e os frequentadores botam cadeiras de praia, então fica assim 300, 400 cadeiras de praia, as pessoas sentadas. Então tem barraca do Japão, da Itália, barraca da Argentina, barraca não sei de que, e o som ao vivo. E me lembra, é muito gostoso ali, porque me lembra da minha época de adolescência, que eu ia para Minas, para Mulher, que a gente fazia essa história de pracinha, não sei o quê, e passava a noite, e lá em Búzios a gente fica. Aí, outro dia a feirinha acaba às 11, meia-noite, e nós fomos até quase amanhecer o dia com o Sérgio, que é um amigo que tem lá, que toca muito violão, tomando vinho bom agora, né? Ele era dono, sabe do quê? Do Estalagem de Búzios. Mick Jagger cantava lá, todo mundo que ia em Búzios queria cantar no Estalagem. E era desse Sérgio. E, aliás, ele está até no Brasil e agora. Vou encontrar com ele, que eu estou indo quarta-feira. Quarta-feira, agora você está indo. Mas então você vai quarta e volta segunda, terça? Ou... Não, eu vou ter que voltar muito rápido dessa vez, vou ter que voltar sábado, que tem um aniversário à noite, tem um churrasco também no domingo, mas às vezes eu vou ficar 10, 15 dias. Produção, quantas horas de programa aí, produção? Quantas horas? 1h31 e 11. Bastante tempo, né, Paulo? Bastante tempo. Se tiver bom pra você, tá bom. Conta mais história aí, cara, vamos falar mais. Aquele roteirinho aí. O que tinha mais lá? Tinha um roteirinho que você me mandou aqui, você falou tudo que estava aqui. Será? Falou. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Esse negócio agora tudo de falta de conteúdo não vai ser, né? Ah, de jeito nenhum, porque você nem contou as roubadas ainda, pô. Você só falou dos lugares, não falou das roubadas. Tá aqui, falou tudo, Charitas lá, roubava o pedalinho. Entre aspas. A galera do Praia de Caraí, Sangue de Boi, Pereira, lá o Eduardo, Ari, Javé, Nelsinho, Zé Macaco, Ira, Otávio Carneiro, essa turminha que você era a sua galera, tá aqui, ó. Mas foram todos top. O lance de ficar sem fazer nada, subir para Teresópolis, você falou o lance lá também da banda lá, dos Mutantes. Que é muito legal. Que do nada foi lá para Mutante. Show no Centro Educacional, UF. Seria legal a gente dar uma passada rápida também. Pelo lance do Eu Era Assim, que tá maior sucesso. Eu tô com 13 mil pessoas. A página do Facebook, né? Que você criou. Cara, tem 100 e poucas mil fotos publicadas. Cara, é muito legal. O Eu Era Assim é uma foto como você era e como você tá hoje. Mas assim, porque ali eu digo só fotos antigas. Tem gente que bota Eu Era Assim, agora só assim. Mas é muita foto antiga, né? Então é muito legal, cara. Que as pessoas têm essa história. Que é esse negócio da memória que eu tô falando da geração. A memória afetiva, né? Que tem essa memória que a gente tem, que você fala que chega a brilhar os olhos, e que eu também. Essa geração nova não vai ter. As pessoas estão botando essa. Vocês conhecem o Era Assim? Dá uma olhada no Facebook. Tá muito. Todo mundo conhece. Eu poderia estar hoje com 30, 40 mil pessoas. Sabe por quê? Gente do Brasil inteiro quer entrar, mas eu não estou deixando entrar, estou dando mais preferência ao pessoal do Niterói e do Rio. Mas é o tempo todo mundo quer entrar do Rio Grande do Sul, quer entrar de Minas, quer entrar não sei de onde. Eu falo, gente, abre o Era Assim, daí. Niterói, como tem essa coisa da cidade interior, né?
A fofoca, o boato espalha. Era mais rápido que a internet. Era mais rápido que a internet, mas espalhava com uma facilidade, meu irmão. É verdade. Não é? Já deve ter acontecido contigo, de jurar que você estava num lugar que você não estava. Emil, Eu te vi. Já morri umas 4 vezes. É sério? Já morri umas 4 vezes. De chegar em casa e tá minha mãe chorando. Mano. Espalhado, eu viajar e. Porque tinha esse negócio, às vezes você saiu uma vez. Saí em Niterói e acordava em Búzios, né? É tipo assim, várias saí vezes. em Itacoatiara uma vez, cheguei lá e encontrei Wagner, amigo meu. Wagner, você, Paulinho, vamos lá em Friburgo? Pegamos a moto e fomos para Friburgo. Aí chega em Friburgo. Cheguei em Friburgo, peguei o telefone, que eu não tinha celular, peguei o telefone e liguei para cá, mãe, pô, tô em Friburgo, mas você saiu daqui de short para ir à praia? Não, mas que a gente vem dando uma voltinha. Dando uma voltinha falando que tudo. Mas tá frio aí, como é que você vai fazer? Eu disse, não, aí o Coiote, nós somos na casa do Coiote, o Coiote vai emprestar uma roupa pra gente. E assim foi, aconteceu para Saquarema, aconteceu para Búzios, aconteceu. Isso aí, eu acho que todo niteroense raiz passou por isso. Passou? Todo niteroense saiu para uma noitada e acordou em outro município, se acessar outro estado. E Deus foi tão bom, cara, comigo, Que a gente que não... meus filhos não são assim. Que às Não. vezes chegam tarde e o coração já fica na mão, falando, meu Deus, Não, mas o que é eu diferente, né? Hoje Depois- o que eu fiz com meu pai e minha mãe? Que eu saí só de manhã. Eu fazia a mesma coisa. Quando chegava, Era né? outra segurança, outra Era história. outro. Tem, tipo, teve uma vez que eu, até Nogueira teve aqui, Nogueira lembrou. Nogueira Nogueira, da Acrópole, então. Tive com Nogueira na festa dos amigos. Então, Agora- Nogueira. Teve um dia que eu fui na boate sábado, meu irmão, acordei na cozinha domingo. Ah, Nogueira me salvou, rapaz. é mesmo? Porque tava aquela onda de tequileira, É. então, pô, vinha aquelas morenas, né? Botava, subia em cima de você, botava a cabeça entre a perna, a sua cabeça entre as pernas dela, botava a tequila na sua boca. E toda hora, me dá mais um, me dá mais um. Eu apaguei, sabe quando você tá assim, faz assim, bom. É. Foi nesse nível. Nogueira já viu que eu tava meio assim, ficando pálido, ele já veio chegando para perto, que ele falou. Eu fui salvo. Aí de repente ele assim, aí ele me pegou, ninguém viu, pra você ter ideia, ninguém soube que eu tava assim, acharam que eu tivesse indo embora, pra você ver como é que foi cuidadoso, e me botou na cozinha. Eu acordei no dia seguinte na cozinha, irmão. Abri o olho assim, falei, onde eu... Eu já fui salvo de mulher feia. Isso Eu sou muito grato aos amigos. eu também já fui. Teve uma garota que na nossa juventude, bem lá embaixo, era a coisa mais linda, vou nem falar que ela era muito conhecida, em Niterói. E ela era linda, biscoitão, que embaixo era o desejo de todo mundo. E um dia estou na Acrópole, já tinha tomado todas na Acrópole, de repente vem ela, cai de paraquedas, começa a vir para cima, não sei o que e tal. Aquela coisa toda, eu falei, caramba, vem na mão, não sei o que. Eu já estava empolgado. O Oscar chegou para mim e falou assim, me puxou no canto e falou assim, seu maluco, ela não é mais aquela que você está vivendo no passado. Aí eu falei, caramba, obrigado. É verdade. Porra, amigo é amigo, né, cara? Amigo é amigo. Ou te bota na furada ou te tira. É. Ou te tira. Foi Nogueira me salvou dessa aí, cara. Essa aí... Eu acordar na cozinha daí, eu não tenho vergonha de falar não, porque me salvou mesmo. Acordei na cozinha da Acrópole sem entender nada, olhando para um lado, para o outro, falei, onde eu tô mesmo? Não, eu posso dizer uma coisa, nós somos sobreviventes. Somos Sobreviventes. Hoje, se faz um negocinho de besteira aqui ali, ó, tem gente que... Não, e a gente dirigia também, Deus andava do nosso lado. O quê? Eu já cansei de dirigir tendo que tapar um olho com a mão assim, ó, para poder não ver dois carros. Quando se abria, pô, eu via quatro. E ficar segurando aqui, cansava. Vou falar uma coisa pra você. Ué, Já de moto, algumas vezes, eu fazia assim, ó, pá, eu dando tapa na minha cara para não apagar, para poder chegar em casa. Uma vez o meu irmão, eu saí de Itacoatiara, eu, Claudão, Nariz, uma galera, fizemos um churrasco lá no Pisca, no Itacoatiara. grande pisca. Fizemos um churrasco no Pisca, não sei o que, cara, e um dia inteiro de churrasco e bebendo. Eu, na época, eu tinha uma super tenerê, aquela 750 pesada, grandona. grande. E meu irmão, na época, trabalhava ali com imobiliária, logo depois da Avenida Central, naquelas lojas que tem ali. Aí eu passei lá, parei de falar com meu irmão. Meu irmão olhou minha cara e viu como é que eu tava. Falei, não, tu não vai embora. Eu falei, tu me conhece, eu vou embora. Nunca tomei um tom. Porque uma coisa eu tenho.
quando eu bebia, claro que é irresponsável, não aconselho, pelo amor de Deus, ninguém Não, não faça isso. Se beber, não dirija. Se beber, não Agora a dirija. gente já é adulto. Aliás, o grande problema do homem é que a adolescência, que começa aos 14 anos e termina aos 90. Exatamente. Acima dos 60, volta a quinta série. Não, a gente faz as mesmas besteiras que eles, só que mais devagar. Hoje. Exatamente, tem um Não, pouco mais de medo. Mas hoje a gente já não bebe, não vai dirigir, dirigir. Até porque tem blitz. Antigamente não tinha nem E ser. aí, rapaz, Emir, você sabe que eu parei, meu irmão, não, então eu vou contigo, me leva para casa. Montou na moto. Eu levei ele para casa, voltei para casa, dormi, acordei de madrugada, eu falei, perdi meu irmão na estrada. Eu esqueci que eu deixei ele em casa. Saí de casa. Atrás dele. Fui de madrugada na casa dele. Fui de madrugada, que não tinha celular ainda também. Fui na casa dele lá para ver. Eu fiz isso? Não, acho que eu liguei, acordei ele de madrugada. Não, eu liguei para o telefone de casa e acordei de madrugada. Aí eu falei, mano, ele falou, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Não aconteceu nada. Tu tá bem? Tu tá em casa? Tá... Não, que eu esqueci de te dizer. Mas são as responsabilidades daquela época. É Por isso que eu verdade. falo, nós somos sobreviventes. Somos sobreviventes. Não tinha cinto de segurança para criança. Não existia. Nem pra gente, a gente não usava, né? Só tava no carro. O olhinho que sai, nossa, a criança comia olhinho, comia tudo. Era garrafa. Validade, onde A tinha gente validade? brincava de garrafão, pô. E onde tinha validade do produto? Nenhuma. A gente pegava validade, a gente comia troço salsicha com um beijo dentro da geladeira gelada. Pô, não tinha nada disso. Não tinha frescura, né? Era loucura, não tinha frescura. Somos sobreviventes. Somos sobreviventes. Somos Nikit das antigas, né? Paulo, cara, o tempo aqui já tá no finalzinho. É isso aí. A gente já tá chegando já quase 2 horas de programa. Falamos Antes de bastante. fechar, eu posso só falar um negócio? Isso que eu vou falar agora. Aquela câmera aqui, ó, antes disso, essa câmera aqui, ó, é para você mandar o recado para quem você quiser. Não, mas eu quero falar sobre um outro assunto rapidinho. À vontade. O negócio é o seguinte, para quem tiver Facebook ainda, porque os jovens, por exemplo, estão saindo falando que Facebook é coisa de velho, e é mesmo. Mas é tão legal que a gente revê tanta gente, acha tanta gente ali. Então, quem quiser, Instagram, eu sou lá o Paulo Freitas, estou no Instagram, e no Facebook, eu estou sempre botando todas as festas, que todos os lugares que eu vou, essa coisa toda. E tem também uma página que eu criei lá 13 anos atrás, mas só comecei a trabalhar lá 10 anos atrás, e a gente já está com 13 mil pessoas hoje, porque eu estou filtrando. Chama-se Eu Era Assim. É só de fotos antigas. Quase todo mundo já conhece essa página, está muito conhecida. Ela é para botar só fotos antigas. Pelo amor de Deus, se botar foto nova, eu deleto. Se botar 3 vezes, eu expulso do grupo. Sério. Eu tenho o maior cuidado com essa página. E é muito legal. É exatamente a proposta aqui do programa do MZinho, de falar do passado, falar não sei o quê, são essas fotos. Lá você, de repente, você conhece aí, estudou em alguma escola aqui, participou de algum grupo, tem um monte de gente que se surpreende lá. Foto de todo mundo novinho da geração 70, geração 80, 90 e até ano 2000 mesmo. Então tem muita coisa legal. E outra coisa que eu deixo aqui, é um grande prazer estar aqui participando com o meu amigo querido, para mim, que está um gato, está magrinho, está garoto, está um bebê. MZ emagreceu, porque teve uma época que estava meio na chuva. Eu também às vezes. Eu sou um sanfona. E é um prazer estar com o MZ aqui, que é um baita profissional, um comunicador nato. Isso, a gente que é comunicador sabe que isso é uma coisa que vem de dom. Não adianta querer inventar. A gente ou faz ou não faz. Não faz, e tem uma relação, você manter uma história dessa toda. Estou aqui com a produção toda aqui, estou vendo aqui mais 8 pessoas aqui dentro do estúdio, aqui mexendo para lá para cá. É operador, é editor, é lá o hold que carrega cabo para lá para cá. Enfim, eu sei que eu desejo que tenha muito sucesso, tá? E eu tenho um programa na cabeça que ele já está desenhado, que eu falei com você que nós vamos conversar, que eu gostaria muito que você estivesse. Eu já falei que eu tô dentro, mas eu já até falei para você, ó, você tá falando, eu tô dentro contigo. Então, e falar para vocês que a vida é isso aí. A vida é feita de boas lembranças, que afinal de contas um dia a gente vai virar isso. O que a gente plantou é o que a gente vai deixar. Se a gente for um cara legal, hoje a gente está contando histórias
Um dia vai ter alguém contando essa história sobre a gente, até que um dia ninguém mais vai nem lembrar da gente. Mas é importante que hoje A gente está deixando o registro, a internet gente deixa o registro e deixa o lembre de registro, tudo, né? Exatamente. E lembre das coisas boas e continue vivendo, independentemente da sua idade, tá? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar, eu estou chegando daqui a poucos anos estou chegando aos 70, mas estou com cara de garoto ainda. Minha mulher fala que eu sou um adolescente, não paro. Mas você não deve parar. Você que está dentro de casa enchendo o saco da sua mulher, vai dar uma volta na rua, vai se divertir. Você também, mulher, saia com o seu marido, com o seu namorado e vivam bastante. Vivam, que é isso aí. E eu sou ao contrário daquela história que só se vive uma vez. Na realidade, só se morre uma vez. Se viver, a gente vive todos os dias. Vive sempre. Tá bom? Olha só, tem que seguir o conselho de uma lenda de Niterói. E você que não segue a página ainda, se inscreva no canal aqui, Nikit das Antigas, deixe seu comentário, compartilhe, mande esse vídeo, porque essa figura oculta chamada algoritmo, ele só reconhece o vídeo que é bom quando ele recebe uma curtida, um comentário. Então eu sei que muita gente aqui, Paulo, vai estar matando a saudade de você, que como tiver muito tempo não vê você e vai estar vendo você na telinha aqui. Com certeza. Cara, é um grande prazer, foi um orgulho ter você aqui. Você ter aceitado, para mim, foi uma honra poder conversar, bater esse papo contigo. Sempre essa figura simpática, agradável. Sempre, desde que eu lembro, eu tenho a imagem de Paulo lá atrás, é isso aqui. Não mudou nada. Mas o prazer realmente é meu. Tanto que quando você convidou, não pensei 2 vezes. Falei, Mizinho. Muito obrigado. Irmãozão, muito obrigado estar aqui. pela Parabéns para você e participação. para toda a sua equipe. Tenho assistido alguns. Outro dia vi meu amigo Javé aí, queridão, e estou vendo outras pessoas também aí. Muito legal. Pô, grande sacada esse programa. Show. Gente, ficamos por aqui. Segue, comenta, compartilhe, mande para os amigos. E até o próximo episódio. A noite começava, era o brilho no olhar, era a vontade de viver. Nos bailes das boates o que a gente queria era se perder. Tocava rock nas rádios, a trilha do verão. Na praia de Itaquá éramos todos de coração. Cada esquina tinha história, cada festa uma canção. E as amizades se faziam na batida do refrão. Ó Niterói, eu sou da geração Nikit das antigas, é pura emoção. Festas, risos, aventuras no ar. Nosso tempo era eterno, era só aproveitar. Nikit das antigas, num drop tubular. Entre ondas e sanduba, a praia era nosso lugar. Ó Niterói na nosso lugar. Ó Niterói, na memória vai ficar. A cidade que nos fez crescer e amar. Lá no Apel e no Salê, o som rolava solto. Barão Vermelho, Paralamas, tudo era tão louco. A gente corria sem medo de errar. Da UB e o Casarão, só queríamos aproveitar. As amizades que fizemos ficaram pra sempre. Numa mesa de bar, a conversa fluente. Os dias de sol, as noites de luar. Nikit das antigas, é o mundo que a gente ama explorar. Ó Niterói, eu sou da geração dos anos dourados, da pura emoção. A festa que marcou uma geração. Nikit das antigas, nosso novo encontro. Entre amigos, shows e sonhos que queríamos relembrar. Ó Niterói, na memória vai ficar. A cidade que nos fez crescer e amar. E as luzes da cidade refletindo no mar nos lembram que o tempo pode até passar, mas as histórias, os amores, a saudade de viver ficam gravados no coração, pra sempre vão permanecer. Ó Niterói, nós somos a geração que rompeu barreiras em nome da união.
Vivemos aventuras no mar. Fala galera, é hora de surfar. E quem te brilhava, boate só pulsar. Entre amigos, shows e sonhos, só queríamos dançar. Ó, Nintendo